Profissionais altamente qualificados, metodologia inovadora, infraestrutura completa e programa bilíngue. Venha para o Colégio De Ângeles, educação infantil ao ensino médio. Contamos também com período integral. A Dona Oliva está completando 20 anos e para celebrar, preparamos uma surpresa deliciosa para você. Saboreie a tradição e o sabor inigualável da Dona Oliva, com a qualidade que você já conhece. Aproveite essa oferta por tempo limitado. Baixe o app Dona Oliva agora e faça seu pedido. Use o cupom DONA20 e ganhe R$20 off. Válido apenas para pedidos feitos no aplicativo. Dona Oliva, 20 anos de sabor e tradição. Para proteger o seu voto, o sistema eleitoral possui várias camadas de segurança. A urna não tem acesso à internet, o que impede qualquer invasão. O código-fonte é verificado por instituições e especialistas independentes. A transferência de dados é protegida de ponta a ponta. Ao todo, mais de 30 barreiras garantem a segurança do seu voto e a integridade da democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Jovem Pan Araçatuba, 104,3. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cocide Almeida 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Télios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Télios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Jovem Pan Araçatuba, 104,3. Sistema Regional de Comunicação Limitada. Canal 282. Jovem Pan. Agora na Jovem Pan Araçatuba. Panorama Político. Os bastidores e articulações políticas de Araçatuba e região. Panorama Político. Jovem Pan. Horas 5 minutos, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Eu sou Marcelo Teixeira, jornalista, e conto com o apoio técnico do meu colega de profissão, Jonathan Alves. Hoje, 22 de junho de 2024, seja bem-vindo ao Panorama Político, um programa de entrevistas sobre os bastidores da pré-campanha e da futura campanha
para as eleições municipais deste ano. Desde já, faço questão de agradecer ao CEO do SRC, o Sistema Regional de Comunicação, Marcelo Rocha, meu xará, por acreditar e avalizar este projeto. Registro também a minha gratidão aos patrocinadores que logo na primeira hora acreditaram na proposta. São eles DWJ Engenharia, Nelore Corretora de Seguros e Telius Telecom Inteligente. O meu entrevistado desta 7ª edição do Panorama Político é o prefeito de Guararapes e pré-candidato à reeleição pelo MDB, Alex. Estudou e como foi a vida até chegar à fase adulta ou aí no início da vida profissional, Alex? Sim, Marcelo. Marcelo, eu sou nascido e criado em Guararapes mesmo, vizinho aqui de Araçatuba, filho do Paulo Arruda, da Dalva, meu pai funcionário da prefeitura, depois da cooperativa da cidade, contador, meu pai é contador. E depois acabou a vida levou ele para a Câmara Municipal de Guararapes, onde ele era funcionário e acompanhando o trabalho dos vereadores de lá, foi candidato a vereador, eleito por 2 mandatos aí. Ficou 12 anos na prefeitura lá. Foram aqueles mandatos naquela época que eram de 6 anos para fazer os ajustes lá atrás, né? Então meu pai tem uma certa história na política de Guararapes também, Marcelo. E eu sempre estudei ali, Marcelo. João Arruda Brasil, o SENE, as escolas públicas da cidade de Guararapes. Então a gente passou por essas escolas todas. E sempre eu moro para baixo da linha. Lá em Guararapes tem muito essa divisão, né? Aqui em Araçatuba também. Aí, ó. Então Guararapes cresceu, assim como Araçatuba, ao lado da linha férrea, da linha de trem. Eu moro no lado de baixo da cidade, né? Então a gente sempre estudou nas escolas ali perto da nossa casa. Tanto é que eu morava na Washington Luiz. Casei e continuo morando na Washington Luiz, um quarteirão para frente, mas moramos ali justamente por conhecer todo mundo, né, Marcelo? Tá no nosso ambiente, então a gente não se desvirtuou das nossas origens aí. E isso, da forma como eu educo a minha filha e crio minha filha também, é um ponto de apoio que a gente tem aí, né? Saber de onde a gente veio e saber para onde a gente vai. Então, é um pouquinho da nossa história aí, sabe, Marcelo? Você tem quantos anos, Alex? Eu tenho 50 anos hoje, Marcelo. 50 anos? 50 anos. Muito bem. E aí você começou a trabalhar fazendo o quê? Marcelo, o primeiro trabalho meu, cara, foi no jornal O Impacto de Guararapes. Olha que legal. Tá, é um jornal que nós tínhamos lá. Hoje ele não existe mais fisicamente, né? Então, o Cidirley Pátaro, na época, me deu a oportunidade, ele era amigo do meu pai. E eu comecei lá fazendo cobrança, andando na rua, aquela coisa toda, com 14 anos de idade. Mas gostava muito de ler, meu pai era assinante do Estadão. Sim. E eu gostava muito de passar os olhos lá, começando pelos quadrinhos, né, que a gente tinha aquele monte de tirinhas, e depois começando a olhar as outras partes também. E aí o Cidirley, desculpa se você me permitir contar essa passagem. Claro, por favor. Ele falou assim, olha, eu estou precisando de alguém aqui para digitar uns textos. Você sabe datilografia? Eu não sabia, Marcelo, mas falei que sabia, sabe, cara? Então eu sei, seu pátaro, eu sei sim. Então comecei aí a catar milho na máquina, na datilógrafa, e máquina de escrever, e quando ele se aproximava de mim assim, eu parava, ajeitava o papel, girava a folha, para ele não perceber que eu estava catando milho ali. E ali fui desenvolvendo, né, Marcelo? Tanto é que até hoje no teclado eu não uso as técnicas, mas a gente digita, né, aprendendo. Sim. E aí comecei a fazer de tudo lá dentro, Marcelo. Aí comecei a fazer revisão. Eu e a Mari discutimos bastante, ela sofre bastante nisso, porque de tanto eu fazer revisão, a hora que chega alguma coisa para mim, parece que o olho já bate. Ele falou, sei bem como é. De tanto tempo fico fazendo isso, né? A minha filha, aqui, ó, então, ó, isso aqui. Parece que chama a atenção da gente aquele detalhe, né, Marcelo? Então aí fiquei no Jornal Impacto até começar na faculdade, Marcelo. Fez faculdade do quê? Eu sempre gostei de esportes, Marcelo. E aí fiz educação física, aqui na Toledo, em Araçatuba mesmo. E fiz educação física como primeira opção. Eu gosto de falar disso, né? Porque na época que eu estava fazendo vestibular, tinha muito que você colocava 3 cursos que você quer fazer, né? E a pessoa colocava cursos totalmente distintos de um do outro. Mas eu sempre gostei do esporte, fiz educação física como primeira opção, fui aprovado em 7º lugar na Toledo e amei o curso, Marcelo. Né? Olha que bom. Aristeu Dantas era o diretor na época da Toledo, da ESEFA, né, que é a Faculdade Superior de Educação Física, e o seu Aristeu, que faz tempo que eu não vejo, me deu muitas oportunidades, Marcelo. Do jeito que eu gosto de falar aqui com você, ele teve o primeiro Jogos Toledo.
E ele conversando, Jute, exatamente, Jonathan. E ele conversando conosco lá, ele falou, cara, você tem uma voz legal, você não quer apresentar os jogos? Eu falei, pra mim é um prazer, pô. E com essa alegria irritante, como você disse aí, de estar no meio da quadra e motivando torcida, aquela coisa toda. E a partir daí o Aristeu começou a me envolver em todas as atividades. E eu comecei a aparecer profissionalmente, né, Marcelo? Então isso é muito legal, foi muito importante pra mim. Pra você ter uma ideia, logo depois dos Jogos Toledos, eu fui convidado para dar aula numa fazenda lá em Guararapes. Moleque novo, 18 anos de idade. Eu tinha que ir com o ônibus da usina, mas eu falei assim, cara, eu quero ir. Vambora. Mas paga pouquinho, não tem problema, eu vou. Né? E comecei a dar aula lá na fazenda Terra Boa, na cidade de Guararapes, 2 vezes por semana. Só que aí um mês que eu estava trabalhando lá, Marcelo, abriu uma oportunidade de pegar a aula de uma professora, Dona Rose, um beijo para a senhora, que ficou grávida, Marcelo, numa escola do lado da minha casa, uma escola do estado, a Imone Sala. E eu fui para atribuição de aulas, tá? E é uma parte até legal de contar para você que está escutando em casa aí, que a gente às vezes tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem mesmo. E quando eu cheguei nessa atribuição, Marcelo, lotado de professores, pessoal mais velho, tá? Eu sentei, Dona Dirce Melanin era a diretora da escola na época, ela falou, pessoal, quem tem o modelo DRU, que era um documento de quem já tinha aula no estado. E eu, por ter essa aula na fazenda, que ganhava uma mixaria, você tinha. Levantei a mão e tinha esse documento. Ninguém mais tinha, Marcelo. Quer dizer, as outras pessoas não tinham pego aula ainda. Sim, sim. Né? Você já tinha um diferencial. Eu já tinha esse diferencial. E ela, então, o Alex, como é seu nome? Alex, então vem cá, por favor. Olhou meu documento e falou, olha, realmente você então passa na frente, tá? Tenho 18 aulas aqui. Qual que você quer pegar? Caramba! Eu pego todas. E foi aí que a gente começou, né, na parte da escola estadual. E aí foram as escolas particulares, a gente começou a trabalhar, academias, a gente começou a trabalhar em tudo aí na cidade de Guararapes. Você Marcelo. Hoje está prefeito, mas você prefeito. É professor de educação física? Sou professor de educação física, concursado no estado, mas eu acabei deixando o estado, eu estava em Osasco, tá, Marcelo? Passei no concurso em 2001, mas eu já trabalhava desde 98 no Colégio Lumen, lá de Guararapes, que é o ângulo de Guararapes. Sim. E o Colégio Lumen não me liberou, entre aspas. Não, fica com a gente aqui. Sou funcionário deles há 25 anos, Marcelo. Né? Perfeito. E você citou uma coisa importantíssima aí, que é estar como prefeito. É entender que isso é passageiro. Exatamente. Né? E no Colégio Lumen, ou seja, a minha profissão de educação física, eu estou lá há 25 anos, então não pedi demissão, pedi um afastamento não remunerado, que a lei permite isso, né? Você se afasta do cargo, mas mantém a sua cadeira lá, para poder, enquanto isso, cuidar da cidade de Guararapes junto com todo mundo lá. Muito bem, eu estou entrevistando o prefeito de Guararapes e candidato a na verdade eu não posso falar reeleição, né? Porque é a sua primeira eleição a prefeito. Porque você era vice do Tarek. Exatamente. Então será a sua primeira disputa a prefeito, então é, portanto, a sua primeira eleição como prefeito. A prefeito, sim, exatamente isso, então Marcelo. Eu estou corrigindo uma informação que eu dei incorreta, colocando nos cards e na divulgação desta entrevista, quando eu coloco candidato à reeleição. Na verdade, ele é candidato à primeira eleição como prefeito. Assumiu por ser vice do Tarek, que acabou falecendo aí há quantos anos? 2 anos? Foram 3 anos já, Marcelo. Foi 2021. Rapaz, isso. Passou rapidamente. Passou rápido, Marcelo. Então, Alex, nós estamos aqui na nossa live com a participação já do pessoal. Vamos lá, Edilson Sequinato, da Só Colchões, aqui de Araçatuba. Bom dia, meu companheiro, tudo bom para você? Madalena Celone, produtora rural do bairro Água Limpa, aqui de Araçatuba. E aí tem o pessoal de Guararapes também. Ivan Rabelo, parabéns pelo trabalho realizado, Alex. A Renata Teixeira Pinto, te conheço? Conheço, sim. Renata, que mora lá em Guararapes, Daniela, seu Milton, Regina, um abraço para todo mundo. Preciso dizer que o Alex acabou falando, Mari, agora há pouco. Mari é Mariane Poleto, que você está com o cargo, é assessora de comunicação, é isso? Assessora de comunicação da Prefeitura de Guararapes, minha colega de profissão, foi ela que intermediou o nosso contato com o prefeito de Guararapes. Muito obrigado a Mari, está aqui acompanhando, para puxar a orelha do Alex, se ele falar algo que não deve, que não pode. Brincadeiras à parte, Silvia Niwa também nos acompanhando, dizendo aqui que está com saudades da nossa Guararapes. Muito bem, gostoso. Silvia, mande abraços a Rubens. Vi vocês, cruzei com o carro de vocês por estes dias, porque a gente mora ali para o mesmo lado, aqui em Araçatuba, não é?
Então, um abraço a todos, um abraço a seu filhote também, que eu vejo volta e meia. E quando o pessoal começar a mandar pergunta, a gente repassa para o Alex. Vamos lá. Quando é que surgiu, Alex, o seu interesse pela política partidária eleitoral? O Marcelo, antes de entrar nessa sua questão, quero mandar um beijo para a Silvia aí. A Silvia esteve trabalhando conosco lá em Guararapes, ela passou no concurso, perfeito. Foi uma aquisição maravilhosa. Infelizmente acabou saindo, teve mais propostas aí. Sim, quem é bom, você já viu, né, Marcelo? Exatamente, Difícil segurar, exatamente. né? Mas eu conheci a Silvia desde a época do Instituto, lá atrás, quando tinha as palestras aos sábados, e eu frequentava e aprendia lá, porque eu também sou especialista em educação especial. Perfeito. Trabalhei lá no CRI, que é uma instituição da cidade de Guararapes, um centro de recuperação e integração do excepcional. Perfeito. E a Silvia sempre dando curso aí para nos capacitar cada vez mais. Então, um beijo para a Silvia, a gente fica muito feliz. E a Renata e a Dani, que você citou aí, foram minhas alunas lá no Colégio Lumen. Olha. Então, Dona Regina, bacana. o papai, a família, hoje estão grandona com filhos aí, graças a Deus. E é um prazer ter elas ouvindo. Um beijo para vocês, meninas. Cada uma com 2 filhotes. Olha que delícia. E quando a gente fala delas, quando você falou delas aí, a imagem que eu tenho delas ainda é delas pequenininha lá na escola, correndo para lá e para cá, né? Então é muito gostoso. Um beijo para as meninas. Bom, é isso. Ô Marcelo, política partidária, cara, isso surgiu com o convite do Tarek em 2016, tá? Partidária mesmo. Agora falando assim de política, a vida é política o tempo todo, né, Marcelo? Né? Então, você falou que seu pai, inclusive, foi vereador. Meu pai foi vereador, então exatamente. É algo que fazia parte da sua casa. Fazia parte de casa, né? E estando na faculdade, como eu falei, política é a arte de se relacionar com as pessoas, de abrir portas, e participando da igreja, clubes de serviço. Eu sou diretor do Guararapes Clube há mais de 20 anos, lá na cidade de Guararapes também. Então, tudo isso envolve política e relacionamento. Mas, realmente, política partidária, como você me perguntou, foi num sábado quando o Tarek tocou a campanha da minha casa e entrou lá para me convidar a ser vice-prefeito na chapa concorrer em 2016. Até então, eu não tinha me envolvido assim politicamente, tá, Marcelo? Houve uma passagem minha como candidato a vereador lá atrás, que eu nem lembro o ano, que o meu tio era um candidato a prefeito, e a gente montou um grupo lá para poder ajudar, né? Captar votos para poder ajudar. Mas assim, uma coisa que eu nem me recordo muito, tá? Tive 70 votos na época, como candidato a vereador, mas isso passou. Mas foi quando o Tarek entrou em casa e fez esse convite para ser vice, que a coisa deu uma... Me trouxe aqui até hoje, mas me deu essa florada aí de entender como que funciona mesmo a política partidária e os desdobramentos dela, Marcelo. E aí você entrou por qual partido? Na época, PTB. Pelo PTB. Isso, que era o partido que o Tarek estava afiliado. Sim. Tá? Então foi uma chapa pura. Uma chapa pura, Tá. Foi isso mesmo, Marcelo. Só que eu só fui saber disso lá na frente, tá, Marcelo? Como assim? Quando o Tarek veio sentar comigo para conversar, nós não conversamos sobre... Eu não conversei sobre qual partido que é, como que nós... A conversa foi muito curta e breve. Minha filha, eu tenho uma filha de 12 anos chamada Marina, tá? E minha filha, quando nasceu, foi diagnosticada com fibrose cística. Tá. Uma doença genética, uma doença rara, tá? E naquela situação toda, os médicos deram 2 anos de vida para ela. E hoje ela tem 12, Deus já me deu 12, graças a Deus. E quando o Tarek fez o convite para mim, Jonathan, ela tinha 4 anos já, Marcelo. Então, quando ele fez o convite, eu falei, Tarek, se a minha esposa estava junto, se você me permitir trabalhar ao seu lado e retribuir as bênçãos que Deus está me dando todo dia com a minha filha, você pode contar comigo. Se for para usar o nome do Alex, o Alex da escola, do Guararapes Clube, do clube de serviço, para ter um destaque e me colocar embaixo da mesa, eu agradeço a oportunidade. Tá? Então foi nesse nível a conversa. Ele falou, não, você pode ficar tranquilo, eu quero você do meu lado, com as suas ideias. Então foi aí que a gente começou a construir. E depois veio lá na frente, que partido que é, como que... Mas a construção, Entendi. A construção partiu disso. E isso é o que nos pauta até hoje aí, Marcelo. E aí não foi o seu primeiro partido, mas hoje você não está mais no Não, PTB. Marcelo, não. Você trocou pelo MDB ou passou por outro antes? Aí foram acontecendo os ajustes aí, tá, Marcelo? Tá. O PTB, na oportunidade, Marcelo, depois eu continuei nele, tá? Mas assim que eu me tornei prefeito, num relacionamento com o Marcos Vignoli, na época, tá? Assessor direto do Dória, do Rodrigo Garcia, nós tínhamos uma vontade lá em Guararapes de ter um conjunto habitacional, Marcelo.
Nós tínhamos um aeroporto no meio da nossa cidade. Você deve ter noticiado aqui quando aconteceu da senhora atravessar um atropelamento. O avião atropelou uma senhora de bicicleta. Imagina esse detalhe. E a partir daí, a ANAC envolveu todos os setores e retomamos esse terreno para o município, tá? E tínhamos esse pleito. E houve um combinado nosso, uma conversa onde o Dória, na oportunidade, precisava arregimentar prefeitos para o PSDB, Sim. porque ele precisava ir para uma convenção onde ele precisava de votos para ser candidato a presidente, aquela coisa toda, né? Essas articulações. Ele falou, Alex, essa negociação foi direto lá em São Paulo, tá, Marcelo? Não passou pelo diretório municipal. O prefeito, vem com a gente aqui para o PSDB, que nós vamos organizar e vamos acelerar esse loteamento não, essas casas, esse conjunto habitacional para o município de Guararapes. E eu não pensei duas vezes, Marcelo. Acreditei na palavra dele e do Rodrigo e me transferi ali, assinei lá em São Paulo para o PSDB para conseguir trazer esses benefícios para a cidade de Guararapes. E eles cumpriram com o combinado, Marcelo. Depois o Dória acabou saindo, o Rodrigo Garcia ficou, e antes do Rodrigo terminar, porque ele acabou não sendo eleito, mas ele deixou assinado um documento, uma carta de intenção, não só para Guararapes, para outros municípios também, contemplando Guararapes como um conjunto habitacional. Tá? 205 casas naquela oportunidade. Então foi por isso que naquele momento eu fui para o PSDB nessa construção, tá, Marcelo? E aí depois? Marcelo, antes dele sair, como ele já tinha assinado, nós apoiamos o Rodrigo no primeiro turno das eleições, tá? Porque ele fez muito por Guararapes. Sim. As casas é um detalhe, mas foram muito ele fez, não só por Guararapes, mas por muitos municípios do interior do estado de São Paulo. E aí, Marcelo, quando ele não foi para o segundo turno, nós tivemos uma reunião em Penápolis, na casa do prefeito Kaique. Tá? Você conhece, claro. eu gosto muito dele, moleque novo também. Sim. Meio doido, né, Kaique? Eu gosto das doideiras dele, viu, Jonathan? Mas eu gosto dele, me convidou para estar lá na casa dele, onde na reunião estava a cúpula lá do governador Tarcísio, então. Tava o Kassab, o Eleus Spaiva, que hoje é o secretário da Saúde, né? Então tem todo esse momento todo. Então aí, Marcelo, lá ficou combinado. O Tarcísio colocou para nós assim, olha, com o apoio de vocês, a primeira coisa que eu vou fazer é honrar todos os compromissos que o Rodrigo teve com os municípios. Então, uma atitude muito legal. Sim. E nós acreditamos nisso também, e aí fechamos um apoio ao governador Tarcísio para o segundo turno das eleições. E graças a Deus ele manteve, tanto é que nós já assinamos o convênio, e não só de 205 casas, ele ainda nos deu mais 110, Marcelo. Olha, 315 315 casas. Ele falou, olha, 205 é o que eu tinha combinado com vocês que eu ia honrar, e essas 110 aqui já é um primeiro lote meu do governador. Então a gente ficou muito feliz. Não vão sair os dois lotes juntos, tá, Marcelo? Primeiro vão sair as 205, que já estão encaminhadas, mas foi essa construção que nos levou aí ao PSDB. E logo depois, desculpa ter me adiantar, nessa construção toda envolvendo o deputado Itamar Borges, que era o secretário de Agricultura. Isso. Anteriormente. Exatamente. Aí eu fiz o pulo aí para o MDB, onde eu estou até hoje, Marcelo. Perfeito. E olha só que interessante que o prefeito de Guararapes está dizendo, Alex Arruda, que política é construção, é soma em favor da coletividade. E aí, Tarcísio de Freitas, que disputou contra Rodrigo Garcia, o governo do estado de São Paulo, hoje tem o Rodrigo como aliado. É isso aí, Marcelo. Não é? E aí, todo mundo, ou pelo menos este espectro político, Sim, dando as mãos aí para construir. E aí, Guararapes, nesse meio tempo, em vez de 205, vai ganhar 315 casas. Amém, Marcelo. Muito bem. E olha, tem mais gente entrando aqui, como na nossa live, né, acompanhando a entrevista, como o economista Marco Aurélio Barbosa, que é nosso colunista aqui de economia toda terça-feira, mandando abraços para o prefeito Alex e lembrando que ele tem uma plataforma que compila dados econômicos, o Observatório Econômico. Salvo engano, ele está dizendo até que já apresentou para o Alex, o Marco Aurélio, que faz um trabalho muito bacana aí de reunir os dados locais e regionais na plataforma Observatório Econômico. Salvo engano, ele pega dados nacionais, estaduais, regionais, depois entrega tudo mastigadinho, tanto para o poder público quanto a iniciativa privada. Muito obrigado pela parceria e pela audiência, viu, Marco?
E a Renata está dizendo aqui que Alex foi um excelente professor. Olha só, muito bom. Entrou também Lucas Cross. Grande abraço, meu brother. Aí, ó, amigo Gostoso. é tudo, não é? Não tem uma máxima que diz que quem tem amigo não morre pagão? É Olha isso só. aí. Que bom, que bom. Continuam lá, Ivan Rabelo. Deixa eu continuar aqui, parte final deste primeiro bloco com a entrevista com o prefeito de Mirandópolis. Eu aqui estou com Mirandópolis na cabeça, vai saber lá por quê. Tá dando tanto pepino lá que, enfim, né? De Guararapes, Alex Arruda. Ô Alex, e aí você, como vice do Tarek, fica imaginando que não pensava em assumir o cargo nesta condição com a morte do então prefeito. Como é que foi essa passagem lá em Guararapes? O Tarek fica doente, acaba falecendo, e aí o Alex tem que tomar conta disso. Assustador, Marcelo. Foi essa a palavra aí quando aconteceu, tá? Antes de discorrer aqui sobre isso, eu quero mandar um beijo pro Marco. Ele realmente fez essa apresentação, me trouxe dados lá que nem eu sabia do município de Guararapes. Eu falei, cara, olha, ele falou, olha aqui sua exportação, como é que tá? Olha isso aqui. Eu falei, cara, que gostoso isso. Vamos fazer uma parceria lá, porque é muito importante a gente poder saber do que acontece para poder otimizar e informar a população também e atrair mais investidores, atrair pessoas para o município. E o Lucas Cross, que te escreveu aí, é guitarrista, baterista, cantor, atua na cena cultural aí na região toda. Um beijo para você, Lucas. Obrigado pela sua parceria toda. O Marcelo, cara, foi assim, eu não sabia se eu voltava a dar aula no outro dia ou se eu entrava na prefeitura. Isso, sinceramente, foi dessa forma. Mas aí, Marcelo, foi uma coisa muito legal que aconteceu, que foi a união da cidade, a união das pessoas, né? As pessoas acabaram, nesse momento de tristeza, nos acolhendo ainda mais, eu e a minha esposa Marcela, e nos dando forças aí todos os dias, com muita paciência com a gente, com a forma nossa de, não vou chamar nem de administrar, Marcelo, de se relacionar com as pessoas. Como eu falei para você, que você me perguntou no começo, como a gente é nascido e criado lá, a gente conhece as pessoas não por causa da política, mas por causa da vida mesmo, né, Marcelo? Então, eu não teria como, e não tenho isso até hoje, às vezes eu faço até papel de bobo aí, como algumas pessoas falam, de me relacionar com as pessoas por causa do cargo político que eu estou ocupando. Eu continuo com as relações que eu tinha antes de sentar naquela cadeira. Então isso fez com que eu sentasse com todos os vereadores naquele momento e falou, rapaziada, conheço todos vocês, preciso de vocês agora ainda mais para cuidar da cidade de Guararapes. Mas, cara, se for pra gente ficar discutindo um do outro aqui, ficar brigando com o outro, falando da vida do outro, eu volto a dar aula amanhã. Preciso de vocês. E aí que começou essa construção. A Câmara Municipal nos abraçou, os empresários da cidade, e foi aí que a gente começou devagarinho, Marcelo, a implementar essa forma aí de ouvir todo mundo, de sentar, de ter discordância sim, mas de tentar junto na discordância buscar o caminho que nos encontra lá na frente, em prol do município. E quando eu falo município, parece que é uma coisa muito longe, mas não, é a cidade que eu moro, que eu crio minha filha, que o vereador também tem a família dele lá, que o empresário depende do negócio dele para fazer as coisas acontecerem. Então foi essa construção que foi nos levando aí um dia de cada vez, eu costumo falar lá pro pessoal, tá, Marcelo? Perfeito. Eu estou conversando hoje com o prefeito de Guararapes, Alex Arruda, do MDB, que se está na pré-candidatura à sua primeira eleição. Aí sim, como prefeito, de fato, ele que assumiu, pois era vice de Tarek Dargan, Alex Arruda. Alex, são 8h30, 8h30 em ponto. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista, tudo bem? Voltamos já então, Marcelo. Quero lembrar a todos que o Panorama Político vai até às 10 horas da manhã, então ainda temos 1h30 para falar de muita coisa da administração pública de Guararapes e dos bastidores políticos das eleições deste ano. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br.
Quem protege e investe hoje, garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cucide Almeida, 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 8h32. Estamos de volta, você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3, este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira, conto com o apoio técnico e operacional do meu colega de profissão, Jonathan Alves, e hoje entrevisto o prefeito de Guararapes e pré-candidato a prefeito pelo MDB, Alex Arruda. No primeiro bloco, falamos sobre a história de vida, onde nasceu em Guararapes, não é? Cresceu, como começou a trabalhar, como entrou na política e como chegou à prefeitura do município. E agora passaremos então à parte que eu chamo de avaliações. Vamos lá. Alex, por mais que seja difícil a gente se autoavaliar, não é? Como você define, classifica a sua passagem até agora pela prefeitura de Guararapes? Marcelo, uma das coisas que facilitou, se assim eu posso chamar, o nosso trabalho, é que o Tarek realmente, cumprindo com o que a gente comentou no último bloco, no primeiro bloco, de me dar as oportunidades, me permitia estar ao lado dele o tempo todo, Marcelo. Eu, como professor da escola lá em Guararapes, eu tinha horários aí que eu podia estar na prefeitura. Então, quando eu podia, ia lá, entrava no gabinete, ficava sentado ao lado dele, entendendo, vendo como trabalhava, ia no almoxarifado e visitava os departamentos. Então, eu não era um estranho no ninho, sabe, Marcelo, quando aconteceu o falecimento dele. Os funcionários da prefeitura, e nós temos 1.040 funcionários na prefeitura de Guararapes, já tinham o hábito de me ver circulando pelos departamentos. Eu não determinava ordens, eu não falava. Quando eu tinha alguma ideia, eu trazia ela para o prefeito, a gente sempre respeitou essa hierarquia, mas eu estava circulando, ouvindo demandas. Então isso, quando o Tarek faleceu e a gente assumiu em 2021, já me tornou meio que da casa, né? Eles já entendiam quem era o Alex e o que o Alex estava fazendo lá. Isso veio trazendo essa positividade para a gente poder trabalhar. Então, quando você fala de avaliação, a gente fica muito feliz, Marcelo, com as conquistas que nós tivemos até agora, nesses 3 anos de trabalho. E são essas conquistas, é por isso que nós colocamos o nome à disposição como pré-candidatos para continuar um trabalho, porque nós enxergamos que temos coisas para fazer ainda. Sendo muito sincero com você, Marcelo, se fossem 3 anos aí que a gente não tivesse conseguido produzir, se a comunidade não tivesse contente, a nós mesmos, com a nossa autocrítica, eu e minha esposa, de não conseguirmos produzir nada para o município, cara, obrigado pela oportunidade, pessoal, Deus abençoe, vou voltar da aula e vida que segue. Mas pelo contrário, são muitas realizações para a cidade de Guararapes que nos faz pleitear aí, colocar o nome à disposição da comunidade para poder continuar. Vamos falar um pouco delas, então. Cite as principais, Alex, por favor. Ô Marcelo, o principal detalhe aí que a gente enxerga é ter tirado um peso gigantesco que a cidade carregava há mais de 30 anos, que era a dívida do Poço Profundo, Marcelo. Foi feito um Poço Profundo na cidade pelo Estado em 92, 93, se não me engano. Não sou muito bom de datas, tá, Marcelo? O Estado ficou de pagar esse documento, tá? O governador Quércia na oportunidade. Ok, o Estado pagou, só que furou 1 quilômetro, 1.000 metros para baixo da terra e não achou a água ainda da forma que eles queriam, Marcelo. Então teve que fazer um aditivo e furar mais 300 metros. E esse aditivo
ficou sob a responsabilidade do município 30 anos atrás. E foram passando prefeitos, e eu não julgo nenhum deles, porque essa conta foi aumentando. Tá, Marcelo? É exatamente isso. Né? E aquela história, tá? Eu repito, não julgo nenhum deles, porque fizeram o seu melhor, eu acredito nisso, mas aquela coisa, não foi uma dívida minha, não foi minha, então eu tenho minhas coisas aqui, e foi seguindo, e quando nós assumimos, estava em torno de 20 milhões de reais. Meu Deus. E o pior da história, transitado e julgado, Marcelo. Tem que pagar. Tem que pagar, tá? Mas nós não tínhamos condições financeiras, inviabilizava o município. Então o que nós fizemos, Marcelo, com toda a minha humildade aí? Sentei com o nosso jurídico, com as pessoas que nos apoiam, falei, pessoal, precisamos resolver isso. O que nós vamos fazer? Alec, já tentamos de tudo. Falei, não, vamos conversar, vamos pegar o carro, vamos lá na Massa Falida e fomos para Araraquara, onde era a origem da ação, e conversamos com o juiz, e conversamos com os donos é o síndico, na verdade, que eles compraram a massa falida, né? Compraram a dívida, tem esses acertos. Conversamos com todo mundo. Resumo da história, Marcelo. Fizemos um acordo, tá? De 8 milhões e meio de reais. Puxa. De 20 para 8 milhões e meio parcelados ainda, Marcelo. Nós demos uma entrada e parcelamos o restante em 3 pagamentos, porque eu falei, eu quero parcelar dentro do meu mandato. Eu quero terminar 2024 com isso quitado, para não deixar dívida para ninguém. Tá? E graças a Deus conseguimos construir dessa forma, Marcelo. Então, economizando aí quase 12 milhões de reais para os cofres públicos. E não é só economizar, é não ter o perigo de ir lá sequestrar as contas do município, você não poder pagar fornecedor, não poder pagar o dinheiro, o salário do funcionário. Imagina o caos. Então, isso sempre nos perseguiu na cidade de Guararapes. Você não podia fazer um investimento, você não podia olhar muito. Como você vai fazer investimento? Como você vai fazer, sendo que tem essa dívida lá atrás? Então, essa foi, assim, nessa área aí, uma das maiores conquistas que a cidade de Guararapes, porque não foi do meu dinheiro que pagou, foi cada moedinha de cada munícipe lá, que a gente conseguiu juntar isso e fazer esse acordo na cidade de Guararapes, Marcelo. Perfeito. Então, esta você classifica como a principal conquista. Mas eu imagino que tenham outras situações, Marcelo, aí que você... Sim, vou falar orgulhar, mas não é nem este o caso. Né? Aí, essa aí possibilitou a gente fazer o restante, né, Marcelo? Porque a hora que você ganha... Opa, não tem mais nada atrás de mim, posso só olhar para frente agora. Aí a gente conseguiu otimizar muitos setores na cidade de Guararapes, e eu, como professor de educação física, fizemos aí junto com todo mundo, eu falo muito que ninguém faz nada sozinho, a parte de esporte se destacar gigantescamente, Marcelo. Nós levamos esporte para todos os bairros da cidade, Marcelo, e levamos com estrutura. Não é só fazer um campo lá e colocar uma luz nele. Não, é levar o profissional lá, é levar eventos lá, é levar o Lucas Cross, que escreveu para você aí, para tocar na praça, para fazer o som dele e motivar as pessoas a saírem de casa e deixar a cidade cuidada. Então, esses foram os detalhes que nos levaram a dar continuidade depois dessa sombra ter saído, Marcelo, tá? Investimentos na educação que me deixam orgulhoso, como você falou, não é bem essa palavra, mas é isso. Nós reformamos e ampliamos todas as escolas do município. Colocamos ar-condicionado em todas as escolas do município, com placas solares, Marcelo. Eu falo muito, se minha filha, eu sou bolsista na escola que eu trabalho, no ângulo. Se minha filha tem na escola particular, por que o meu amigo, meu vizinho não pode ter na escola pública, tá? Porque eu vim da escola pública. Então nós levamos isso, Marcelo. Nós temos aula de música na escola pública hoje, nós temos expressão corporal que a gente levou, são projetos que a gente tem lá dentro, não para todas as salas ainda, começamos pequenininho, tá, Marcelo? Mas nós temos esses detalhes. Reformamos todos os equipamentos das escolas, levamos o parquinho lá dentro da escola, compramos um notebook para cada professor. Até, eu não gosto nem muito de ficar elencando muitas coisas assim, sabe, Marcelo? Que parece uma promoção pessoal. E pelo contrário, não é assim que eu enxergo. Nenhuma dessas conquistas, Marcelo, dos uniformes que nós demos para crianças, depois para o agasalho, depois para o tênis, que não foi só agora, desde quando nós entramos, em nenhum momento, a Mariane, como você citou aí, eu repito, a nossa assessora de comunicação, pode te confirmar isso, eu estive lá na escola para entregar isso, ou para tirar uma foto junto, porque eu não enxergo isso como promoção pessoal mesmo, eu enxergo em poder ajudar o outro a ser tratado como igual. A questão das mochilas que nós entregamos, se você me permite, nós fizemos mochilas para todos, Marcelo. Foi porque eu estava entrando numa escola chamada Dr. Antônio, onde eu estudei, e eu também dei aula lá, e uma criança estava entrando com a avó, carregando o material dele, que era pouquinha coisa, numa sacola de supermercado. Imagina.
e a sacola ainda estava furada, o lápis caiu, que eu tô contando essa história que é verídica, tá, Marcelo? Eu já contei isso lá na cidade. E aquilo me chamou a atenção, né? Falei, cara, a minha filha, o filho do outro vai lá com a mochila bonitinha, com o personagem da Disney, e o outro que estuda na mesma sala e senta do lado, tem que ir lá com uma sacola de supermercado. Isso me arrebenta como pai, principalmente. E aí nós tem condição de fazer. Sim. Tem condição de fazer. Então compramos mochila para todo mundo, né? Então são essas pequenas conquistas aí, falando de infraestrutura, quando eu falei do poço, falando de educação agora, falando do esporte, como a gente citou, voltamos a participar de tudo quanto é campeonato, né? Então são essas pequenas conquistas aí que a gente tem. E tem mais para contar, eu não quero ficar falando muito aqui pra você. Mas são esses pequenos detalhes aí que nos motivam, sabe, Marcelo? Mas também teve alguns obstáculos, imagino, porque todo gestor público passa por isso. Na verdade, ele é eleito para tentar passar pelos obstáculos, que são muitos. Sim, Quais Marcelo. foram os principais, Alex? Marcelo, eu vou te falar, tem obstáculos que a gente atravessa até hoje, aí o tempo todo. Você falou do poço. Cara, superado. Depois disso aí, Marcelo, o principal obstáculo que me machuca até hoje ainda foi quando nós tivemos a pandemia, isso pegou todo mundo. Sim. Da gente não conseguir, não ter ferramentas para ajudar o cara que precisava de um recurso de saúde. O cara ir na minha casa, tá? Eu moro na mesma casa, tocar a campanha meia-noite e falar, prefeito, preciso de uma UTI pro meu pai. E você não ter o que fazer. Pra uma família que você conhece, para um pai que você conhece. Então isso nos arrebentou naquele momento. Mas fomos acolhidos, perdemos mais de 150 guararapenses para a Covid. Nossos sentimentos a todas as famílias que estão lá nos ouvindo hoje. Só que a partir daí, Marcelo, olhando o lado bom, se é que tem um lado bom, nós reestruturamos toda a nossa rede de saúde. E quando eu falo reestruturar, nós levamos os serviços que nós tínhamos só num local para as periferias também. Nós fizemos a UBS na Medeiros, que nós não tínhamos uma UBS lá, que é um bairro mais afastado. Então nós temos a UBS na Medeiros hoje, que ela faz serviços, inclusive com pediatra lá na UBS da Medeiros. Nós reformamos e ampliamos a UBS do Akira, que é lá do outro lado da cidade, onde nós estamos levando, inclusive, a vacinação para lá também, porque era só um ponto em Guararapes que você fazia vacinação. Então todo mundo tinha que se deslocar para aquele lugar e a gente conseguiu dimensionar isso, ampliar esse aspecto, né, Marcelo? E fomos contemplados agora pelo governo federal com mais uma UBS, tudo por conta deles, que nós vamos levar lá para Portelinha, com todo respeito, para o Conjunto Habitacional Ricardizar, mas a gente chama carinhosamente de Portelinha, vamos levar a UBS para lá também. Então, um problema que nós tivemos na saúde, nós acabamos amplificando isso, e sem contar o apoio todo para a Santa Casa, tá, Marcelo? A Santa Casa não é do município. Eu sempre bato muito nessa tecla. Nós temos uma parceria com a Santa Casa, onde a gente envia recursos. Pra você ter uma ideia, em torno de 8 milhões de reais ano, nós mandamos para a Santa Casa, para eles fazerem esse gerenciamento. Porque eu não posso contratar, eu não posso mandar embora da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, tá, Marcelo? Sim. Mas a gente tem essa parceria de enviar recursos para eles, e a gente sempre teve um médico só, nós mandamos recursos para terem 2 médicos no pronto-socorro, hoje nós temos 2. Nós temos hoje médicos aí, se não me engano, Santa Fé, tá? Que são internos na nossa cidade. Nós temos mais de 20 médicos internos, fazendo aquela parte final da faculdade, né, Marcelo? Que já estão com 4 anos, que são 2 anos de internato agora para terminar. Isso. Então nós temos vários internos na cidade de Guararapes hoje. Além de levar a expertise deles para o município, o cara aluga uma casa, frequenta academia, come na cidade, então você movimenta financeiramente o município também, recebendo esse pessoal. Um beijo para todos vocês que estão na cidade de Guararapes. Então foram essas conquistas e desafios. Agora hoje o desafio principal, tá, Marcelo? Hoje, nossas ruas, Marcelo, estão muito danificadas com o tempo, com as chuvas, e não nos sobrou recursos em grande dimensão para fazer um recapeamento na cidade toda. Isso depende muito de recursos de deputados. Emendas, exatamente, Marcelo. E nós que sempre tivemos o Roque Barbieri e o Marcos Zerbini como de 2 grupos políticos diferentes, mas eles ajudavam a cidade de Guararapes, tá? O Roquinho numa dimensão muito maior, mas sempre ajudou também. O seu Marcos também ajudou, para não ser indelicado com ninguém. Mas nenhum dos 2 foi eleito, Marcelo. Pois é. Então esse é o perigo
que até umas pessoas falam que é um risco que eu estou fazendo, mas eu abri as portas para todos. Falei, cara, quem quiser ajudar, a porta está aberta. Sim. Vou falar de todos, vou agradecer todos, vou pedir voto para todos. Então foi daí que começou essa parceria com o Itamar, onde ele teve os votos dobrados na cidade de Guararapes. E muitos outros deputados que estão conosco, Arnaldo Jardim, Paulo Bilinski, o Mota. Vou falhar na minha lembrança aqui sem ter nada anotado. E assim que eu gosto até, de falar com o coração, tá, Marcelo? Perfeito. Mas aí foi que a gente abriu esses leques. Então, eles estão enviando emendas para a gente poder fazer esse recapeamento na cidade, esse reperfilamento. Mas é uma das dificuldades que nós temos hoje, tá, Marcelo? Olha, eu estou conversando aqui com o prefeito de Guararapes, pelo MDB, Alex Arruda, que vai concorrer neste ano, ele é pré-candidato a prefeito, e ele está aqui dando uma aula de política, me permitam dizer assim, se despindo de vaidades e falando que a política é a arte da composição, da construção, da negociação no bom sentido, né? Isso. Em favor da população. Muito bem, se todos entendessem dessa forma. E ali na nossa live entrou alguém, mas eu acho que ele é amigo do Jonathan Alves. Entrou Eduardo Souza falando bom dia JJ, mandou o link para todo mundo, é isso. Jonathan Alves, que é meu fiel escudeiro aqui, tanto no Jornal da Manhã Araçatuba de segunda a sexta, quanto no Panorama Político. No entanto, no programa de sábado, eu tomo o microfone dele, ele não participa, porque o foco aqui é exclusivamente a entrevista do dia. E aí a gente fica 2 horas que passam voando rapidamente mesmo, ainda mais quando o entrevistado traz um bom conteúdo para a gente. Alex, me diga o seguinte, ainda tem muita coisa para fazer se a gente pensar nas propostas que você e o Tarek fizeram lá na primeira eleição e depois na reeleição do Tarek? Não tem muito não, Marcelo. Não? Graças a Deus não, tá? A gente conseguiu honrar os compromissos aí do plano de governo nosso. Perfeito. E até fizemos a mais, graças a Deus. Surgiu a oportunidade, Marcelo. Escassez de água é um problema na cidade de Guararapes. Sim. Tá? Nós tivemos o ano retrasado até que fazer um racionamento lá por uma semana, por 4 horas. Nós desligamos o abastecimento por 4 horas, tá, Marcelo? A gente que tem caixa d'água em casa nem sentiu. Não sente. Nem sente, tá, Marcelo? E daí é aquela história da dificuldade nos abrir horizontes aí. Nós abrimos um programa na cidade de Guararapes, Marcelo, onde todo mundo que não tem condições, que está inscrito no CAD único aí, você que está em casa, né, que passa pelo programa do governo todo, a prefeitura compra a caixa d'água para ele e instala sem custo nenhum, Marcelo. Só que o cara tem que ser proprietário da casa, tá, Marcelo? Não pode ser uma casa alugada. Se o cara tiver condições financeiras, a gente não faz. Então nós temos um programa lá, abrimos esse programa ano passado, justamente para que se tivesse que fazer um novo racionamento, todo mundo tivesse condições de ter uma caixa d'água e não sentir isso naquele momento. Então foi muito legal isso. E junto com essa dificuldade, Marcelo, nós adquirimos uma área na cidade do professor Leobino, que ficava ao lado da represa, e estamos construindo a 3ª represa nossa, que vai aumentar a nossa capacitação de água lá em 60 milhões de litros, Marcelo. Ô, Alex, mas o que significa isso? Isso significa aproximadamente aí 10 dias de abastecimento, Marcelo. 10 dias exclusivos com essa represa, tá? Claro que contando com a colaboração da população, usando água para o que precisa. Eu gosto de correr, Marcelo. Eu participo das competições que tem. Não consigo ganhar nenhum, mas consigo terminar o percurso. Eu sou desses aí também, viu? Estamos na mesma pegada. Então, quando eu vou correr de manhãzinha, eu corro de manhãzinha, sabe, Marcelo? E vejo as senhoras lavando a calçada lá. A hora que elas passam, elas sabem que eu vou passar por ali, eu já até... Para, né? Como se calçada tivesse sede, né? Isso, exatamente, Marcelo. Então a gente ainda precisa da população nisso. E olha só que legal, Marcelo. E até você me desculpe bater muito nessa tecla, né? Mas é uma parceria tão gostosa com o Osmar e com o Lupercio aqui do DAE, que é um órgão do Estado. Tá? Um beijo para eles. Eles sempre ajudaram a cidade de Guararapes. Até quando a gente acabou de assinar esse convênio agora, o Lupercio, que é o diretor, ele falou assim... Eu falei, seu Lupercio, falou, seu Lupercio com respeito, claro, assim, né? Claro. Eu vou aí para assinar o convênio. Ele, de jeito nenhum. Eu que vou em Guararapes porque eu quero comer a bisteca do Caouro. Quero que você me pague a bisteca do Caouro. Famoso Caouro de Guararapes. Então, essa represa que nós estamos construindo, Marcelo, é custo zero para o município. Todas as máquinas são o Estado que está colocando lá para nós.
está em prazo avançado. Agora a gente acredita que dentro de 30 dias já devemos finalizar para Guararapes ganhar mais essa sustentação aí, hídrica, né, Marcelo? Que nós precisamos, que eu preciso, que a minha filha precisa, que o munícipe precisa, para dar essa tranquilidade. Então, isso não estava previsto no plano de governo nosso lá, quando você me perguntou. Tá. Mas são um plus a mais que a gente está conseguindo para trazer tranquilidade para a cidade de Guararapes. E também na parte hídrica, desculpa me aumentar um pouquinho, Marcelo, no bairro do Itália, que era um bairro que passava por muito problema também, nós conseguimos com o governo do estado um poço lá de 300 metros de profundidade, que também sustenta o bairro. Não tivemos mais problemas depois que instalamos esse poço. Perfeito. Então são coisas extras aí que a gente vai fazendo porque, como eu falei para você, né, Marcelo? Cara, a gente acaba conhecendo as pessoas e não dá para o cara falar, Alex, eu chego em casa e não tem água lá para tomar banho, cara. Então é difícil a gente escutar isso e não correr atrás, não ter atitudes, né, Marcelo? Sim. Eu sei que é difícil a gente mensurar de forma objetiva isso, mas tem muito político que faz dessa forma. Se a gente pudesse colocar em termos percentuais, ou mesmo conceituais, você já fez, você diria que a maior parte, 80%, 90% do que foi proposto nos 2 programas de governo, da primeira eleição e da reeleição do Tarek, tendo você como vice, já foram cumpridos? Eu te falo que 90%, Marcelo. 90%? 90%. E tem uma coisa que nós prometemos lá que nós não vamos conseguir cumprir, mas se a população decidir, se Deus quiser que a gente continue, nós vamos fazer, que nós já começamos as conversas, tá? Nós falamos muito de trazer de volta a FAMUG, que era a Fanfarra Municipal de Guararapes. Entendo. Premiada nacionalmente, levando família junto. Cara, maravilhosa a fanfarra, que ela acabou sendo extinta em uma outra gestão, tá, Marcelo? Nós tínhamos o plano de trazê-la de volta. Começamos até o projeto, tá, Marcelo? Quem estava à frente do projeto é o Jader. O Jader, que faz parte da orquestra aqui da cidade de Araçatuba também. Ele também toca na orquestra de Guararapes, ele que estava à frente. Mas logo depois, Marcelo, veio a pandemia, cara. A gente começou a estruturar um trabalho. Veio a pandemia, desgarrou todo mundo e a gente não deu continuidade disso. E eu vou te falar por que não demos. Nós estávamos fazendo esse trabalho com o dinheiro do Condica, tá? Do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. As empresas fazem aquela repasse do imposto de renda, as pessoas físicas também, muito legal isso. Você, empresário aí, contribua com o Condica da sua cidade, é muito importante, chegar na ponta de quem precisa. E aí, Marcelo, na oportunidade, houve alguns questionamentos do Ministério Público se a gente poderia usar o dinheiro do Condica para essa finalidade de um projeto da Prefeitura. E pode, tá, Marcelo? Isso claramente pode. Nós podemos usar para a Prefeitura e também enviar para as entidades para que elas realizem seu trabalho. Isso foi pactuado. Mas nós não demos continuidade nisso depois da pandemia, mas já estamos estudando, já houveram conversas para a gente retomar isso no futuro. E você pode, de repente, me perguntar, ou quem está ouvindo lá pode me perguntar, mas por que não começa agora? Porque eu não posso, pela lei eleitoral, Marcelo, começar um projeto esse ano que eu não tinha no ano anterior. Sim. E no ano anterior nós não tínhamos, nós só tínhamos antes da pandemia, lá atrás. Então a gente não pode iniciar coisas que as pessoas podem enxergar como puramente eleitoreira. O Alex está começando isso agora porque ele quer o voto desse pessoal, depois ele abandona isso aí, né? Então a gente segue as regras aí. Claro que não é o meu perfil, as pessoas da cidade sabem disso, mas a gente segue as regrinhas da forma que tem que ser, Marcelo. Muito bem, estou conversando com o prefeito de Guararapes, pelo MDB, o Alex Arruda. E olha, tem uma seguidora aqui no Facebook que está aqui cheia de números. Na verdade, o perfil deve ser dela e do marido ao mesmo tempo. Cido Dina. E aí ela fala que foram 12 milhões em recursos para a educação municipal, 9 milhões para 8 milhões, ele disse aqui, pagamento da dívida do Poço Profundo, 315 casas do segundo maior conjunto habitacional da história da cidade, a esporte e cultura totalmente valorizados, faculdade de graça, promessa cumprida, geração de... Cara, ela tem todos os dados da sua administração. Geração de empregos, frigorífico Maitá, 400, buscando contratar mais 100 pessoas... Administração séria e transparente, fazendo com que empresários confiem na cidade e realizem ainda mais investimentos. Nova prefeitura em prédio moderno e totalmente estruturado. E aí fala da Orquestra Municipal. A cada momento que o Alex faz uma citação, ela vem complementando aqui com mais informações. Muito bem, ela está falando que é o Daniel Pardini. Não, então não é ela, é ele.
Quem está falando com a gente, perdão, mil desculpas, eu achei que fosse uma mulher, é Daniel Pardinho. Muito bem. Então, e ele passando todas as informações. É que eu só consigo ver pelo perfil. E como eu não conheço a pessoa, o perfil que entrou tá Cidodina. Mas aí ele coloca que é o Daniel Pardinho. Eu vou te contar depois, se você permitir, quem é esse pessoal, mas é rapidinho, Marcelo. Não, pode Seu falar. Cido e Dona Dina, que você citou aí, sim, tá? Sim. São proprietários de uma mercearia lá no Industrial, tá? Lá pertinho da minha casa, na verdade, tá? Eu moro ali na Washington Luiz, que é pertinho deles. O Industrial fica perto da Olhos Menu, uma multinacional que nós temos lá na nossa cidade, tá? E o seu Cido e a Dona Dina são pessoas maravilhosas aí, com um carinho gigantesco. E o Daniel, que tá usando a conta deles aí, é genro, tá, Marcelo? Ai, genro. Ó a liberdade, até o senha do Facebook, Jonathan. Não, então, peraí, deixa eu ver se eu tô raciocinando aqui. O Daniel Pardinho é filho da Sofia? Exatamente. É o filho da Sofia Pardinho? Filho da Dona Sofia. Conheço o Daniel. Daniel, eu não liguei o nome à pessoa. Abraços para você. Muito obrigado pela audiência e pela contribuição, tá bom? Agora eu me toquei. Um beijo, Daniel. O Daniel, bem. Otávio, Fernando, toda a família. Filho aí. Da Sofia e do Manuel Pardinho, não é? Isso mesmo. Muito bem. Olha, são 8 horas e 57 minutos. A gente vai para o segundo intervalo do Panorama Político de hoje. Preciso dizer que entrou também aqui Marcos Roberto Ferrari Machado, que é dono do laboratório Triatox de Araçatuba, parabenizando Alex Arruda pela atuação e dedicação, e parabéns a Marcelo e Jonathan Alves pelo programa. Marcão, muito obrigado pela parceria e pela audiência. Tendo perguntas, mande aqui pra gente, tá bom? A gente vai então para um rápido intervalo, são 8h58, e daqui a pouquinho a gente volta com a terceira parte de 4 delas da entrevista do prefeito de Guararapes pelo MDB, Alex Arruda. Aguarde um instante só. Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cussi Almeida 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9 horas em ponto, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira, hoje estou entrevistando aqui o prefeito de Guararapes e candidato à eleição, pré-candidato à eleição pelo MDB, Alex Arruda. Preciso dizer que conto com um apoio técnico e operacional do meu colega jornalista
Jonathan Alves, que dispara o link do programa aí pelo WhatsApp para os amigos dele, e aí a nossa live bomba lá na minha página Marcelo Teixeira, jornalista. Terceiro bloco, na entrevista com o Alex, quero começar, prefeito, perguntando o seguinte. O senhor sabe, melhor do que eu, da importância de um bom pré-candidato a vice-prefeito. Quem é ou quais são os nomes de possíveis pré-candidatos a vice de Alex Arruda? Antes de entrar nesse detalhe, Marcelo, rapidinho, eu quero um dado que o Daniel citou aí, que nos deixa muito felizes também, e foi uma conquista tão fácil de acontecer, que foi a faculdade de graça que nós trouxemos para Guararapes. Perfeito. Que foi um polo da Univesp, que é uma faculdade do Estado. Sim. Né? E quando nós subimos no palanque lá em 2016, eu já conhecia a Univesp. E eu falei sobre isso, né, no palanque, falando, nós vamos trazer faculdade de graça. E para as pessoas que não conheciam disso, foi motivo de chacota nas esquinas, essa coisa, absurdo, como que fala uma coisa dessa, né? É sempre assim. E aí não conseguimos trazer em 2017, porque já estava fechado novos polos, e 2018 eu fui pessoalmente com a minha esposa com o meu carro particular, porque vice, lá a gente não tem carro à disposição, né, Marcelo? E fomos conseguimos uma audiência com o Márcio França, que era então o governador, que foi marcado pelo Roque Barbieri, que nos levou lá. E o Márcio França, sem pestanejar, falou, não, está autorizado. É para estudar, é para formar pessoas. Guararapes vai ter um polo lá. E nós estamos com esse polo lá até hoje. Já formamos 3 turmas na nossa cidade, Marcelo. Fiquei muito feliz de essa semana ter nomeado como um dos diretores de departamento meu, diretores de serviços municipais, o Luiz, com todo carinho, que se formou na Univesp. Olha. Então, quer dizer, um funcionário público, Jonathan, que acreditou no projeto da faculdade, falou, pô, eu tenho faculdade aqui na minha cidade, vou trabalhar de dia, vou estudar à noite lá, vou trabalhar em casa. Conseguiu se formar em gestão pública, olha que interessante. Muito bom. Gerir pessoas. Sim. Aí, a importância disso. E foi nomeado essa semana como diretor do departamento. Então, essa construção aí, oferecer oportunidade para as pessoas, né, Marcelo? É um dos prazeres que a gente tem também. Obrigado, Daniel, por ter lembrado essa conquista também. Aí. Muito bem. E entrando no que você me perguntou, para não fugir, sim, agora geralmente o outro político ia fugir por uma tangente aqui, tá? Na verdade, assim, Marcelo, não tem um nome ainda como vice, tá, Marcelo? Nós temos hoje alguns partidos que são nossa base de apoio, vou falar disso depois, a hora que você me questionar, me perguntar sobre isso. Tivemos reuniões com eles até para eles indicarem nomes para nós, não que esses nomes tenham que ser, muito sincero, que ser absorvidos por mim, não mas eu quis dividir essa responsabilidade com eles. Mas o que eu busco hoje, Marcelo, e nós estamos nessa busca ainda, as convenções oficialmente começam no dia 20 de julho e vão até 6 de agosto. Eu não vou levar isso até 6 de agosto, tá, Marcelo? A nossa ideia é, logo que comecem as convenções, a gente já define e já faça a nossa também. Mas nós temos aí, hoje, dia 22, um mês para definir isso, mas eu quero alguém que tenha um pedaço do meu perfil, Marcelo, que seja morador da cidade de Guararapes, que tenha uma história dentro da cidade, que as pessoas conheçam ela pelo que ela construiu até hoje, não porque ela vai se tornar como vice, uma pessoa que respeite essa parte de pacificação que nós trouxemos para o município. Não é o grupo do fulano e o grupo do ciclano, não é. Eu falo muito que nós amamos Guararapes e queremos pessoas que amam a cidade próximo da gente. E por mais que isso pareça piegas, sabe, Marcelo? É da forma que eu consigo enxergar mesmo. Então, é trazer, seja um homem ou seja uma mulher, que tenha esse perfil que agrade a gente, que não violente a gente, não violente os nossos princípios de família, de respeito, de humildade. É isso que a gente busca, mas não temos um nome hoje, Marcelo, sendo muito sincero com você, tá? Não, perfeito. Mas apoios, sim, você falou que já tem aí alguns partidos. Está conversando ainda com outros ou o grupo está fechado? E quais são os partidos? Não está fechado não, Marcelo. Hoje nós temos ao nosso lado o MDB, que é o meu partido, tá, Marcelo? Além do MDB, nós temos o PSB, tá? Nós temos... PSB, Mari, me ajuda aí, fazendo um favor. Não é PSD, tá? PSD do Kassab. Não, eu falei errado de novo, Mari. O PSB é o do Geraldo Alckmin, do vice-presidente. Tá. Não, também não é esse, Marcelo, mas eu vou lembrar daqui a pouco, tá? Era o antigo PTB que mudou agora a nomenclatura. Se puder dar uma pesquisada aí, Mário, desculpa, falei isso ao vivo com você aqui. Imagina. Tá? Nós temos o Avante, que está conosco hoje. Perfeito. Tá? Nós temos o União Brasil,
que também está conosco hoje. Tá? E esse T4 são 4 partidos, tá, Marcelo? São esses 4 que nós temos hoje. Tá? PRB. PRD. Obrigado pela ajuda, Marcelo e Jonathan. Agilidade extrema aqui. Tem que ser. Ao vivo tem dessas coisas. Eu peço desculpa até pro partido por eu não ter lembrado as siglas aí, mas como era o PTB e essas migrações aí não estava muito claro na minha... Então é esse que nós temos. O PRD, Avante, União Brasil e MDB. Nós estamos fechados com esses 4 hoje, mas estamos à disposição ainda para quem quer se aproximar, que ama a cidade de Guararapes, tá, Marcelo? Desde que sem imposições e sem violentar os nossos princípios, tá, Marcelo? Perfeito. É interessante que o prefeito de Guararapes, Alex Arruda, diga isso, porque aqui, Alex, no programa, já veio gente, já vieram pré-candidatos a prefeituras de outras cidades da região, e que nos afirmaram que, olha, não procuramos vice-prefeito para ganhar tempo de TV ou de rádio e para ficar barganhando cargo, mas sim pessoas que tenham alinhamento ideológico, mas principalmente de princípios e valores. E eu creio, sinceramente, que seja uma nova política. Isso é bacana. Mas, da mesma forma, eu ouço outros pré-candidatos aí pela região, e aqui também em Araçatuba, dizendo que estão buscando quase que única e exclusivamente alguém para somar tempo de TV e que traga votos, e nem que para isso continue na velha política de negociar o que for preciso. O que eu, sinceramente, penso que é lamentável. Então, a sua posição está muito clara. Você quer alguém que esteja alinhado com as suas propostas e que não venha com imposições e que não venha com aquela história de só estou do seu lado se ganhar tantos cargos e se tiver troca de favores. Já perdi alguns apoiadores por causa disso, Marcelo. Bom. Pessoas até que estiveram muito próximos de nós ao longo desses 3 anos. Não vou ser indelicado aqui de citar nomes, porque são princípios e cada um tem os seus, tá? Mas quando surgiram esses tipos de conversa, eu falei, cara, é isso mesmo? Não, é dessa forma. Então, infelizmente, nós não vamos caminhar junto. Obrigado, Deus abençoe, mas não dá. Nem que isso custe uma eleição, tá, Marcelo? E de novo eu falo, não é conversa da boca para fora. Mas princípios são coisas que a gente não negocia. Não negocia, com certeza. Então é nessa linha que você... Por isso que a gente não tem um nome ainda definido, mas estamos trabalhando e a porta está aberta para todos aí, para a gente poder continuar cuidando da cidade, Marcelo. Perfeito. E aí, olha, na nossa live, pessoal, continua entrando e participando. O Marcos Roberto Ferrari Machado, que eu citei no outro bloco, o Marcão, que é ali o sócio proprietário, ou dono, vamos dizer assim, do laboratório Triatox, ele está aqui sendo transparente, dizendo que o laboratório dele atende a Santa Casa de Guararapes e investe no município, montando uma filial do laboratório com inauguração prevista para o mês que vem. Parabéns, hein, Marcão? Que é isso, mandando ver. Parabéns e obrigado. Eu ia falar sobre isso, desculpa, esqueci, viu, Marcão? Obrigado por você acreditar no município de Guararapes, vir trazer tudo e dar todo esse suporte para a Santa Casa. Nós não temos um laboratório dentro da Santa Casa, tá? Nós não temos um laboratório próprio. Nós temos outros laboratórios na cidade também. Um beijo para todos que acreditam. E é mais um parceiro que está vindo para somar e ajudar. Um abraço, Marcão. Obrigado. É isso, o Triatox que só cresce. E também estão participando Flávio Francisco, comentando, excelente prefeito, parabéns, Alex. Guararapes agradece, ele falando pela municipalidade. Legal. E a Silvia Borges, dizendo que é um prefeito acessível a toda a população. Fica logo, o gabinete dele, inclusive, já fica logo na entrada do Paço Municipal, e quem tem a necessidade de falar com Alex não encontra barreira, é do povo para o povo, e aí fala, ele é um cidadão de bem, valoriza a família, Amém. Tem princípios éticos e morais inegociáveis. Muito bom. Aí eu vou reforçar, vou repetir a frase que eu adoro: quem tem amigo não morre. Fico feliz. Pagão, não Posso até te falar sobre isso, Marcelo? Claro. Um beijo pro Flavinho aí, que eu chamo de chefe aí com todo carinho. E Fabinho me conhece desde moleque, e a gente tinha times de futebol rivais. Ele tinha o time do Copacabana, que é num bairro lá da cidade, e eu tinha o time do Santo Antônio, que era do outro bairro que nós temos do outro lado da cidade. E a gente desenvolveu uma amizade a partir daí. Então, um beijo para você, Flavinho. E a Silvia também, que está nessa causa. A Silvia luta muito pela causa dos autistas lá na cidade de Guararapes. E eu, por ser especialista em educação especial, claro, sempre com as portas abertas, ouvindo as pessoas, o que a gente pode melhorar nesse quesito. E quando ela fala isso é uma história interessante, acho que você vai gostar, Marcelo.
Nós estamos num novo prédio da prefeitura, Sim, tô tá? sabendo. Na cidade de Guararapes. E quando ela fala que a minha sala é logo a primeira, eu comprei uma briga com os engenheiros lá por causa disso. Não pode. Entendi. Sala do prefeito tem que ser a Olha o última. fundo, É lá. Aqui é só enrosco de rio. Falei, cara, ninguém me obrigou a estar sentado aqui. Então nem eu e nem ninguém. Então eu quero que seja a primeira sim. Nós estamos aqui para dar satisfação para as pessoas, para ouvir a reclamação, para ouvir o questionamento, para explicar. Então eu quero que a minha seja a primeira. Então subiu a escada, lado direito, a primeira sala é a nossa. Meu carro fica lá na frente da prefeitura. Não tem estacionamento privativo, entrada secreta. Não, a gente entra pela frente, sai pela frente. É assim que a gente enxerga que tem que ser, viu, Marcelo? Então, obrigado a senhor ter me lembrado aí, viu? Muito bom. E também acaba de entrar Rodrigo Diguim. Parabéns, excelente prefeito e amigo, parceiro e o prefeito que mais ajudou as instituições filantrópicas na história de Guararapes. O Alex que está falando aqui da causa autista, ele que tem essa especialidade com alunos especiais. E é algo de fato que a gente gosta muito aqui, viu, Alex? A gente legal, fala Marcelo. da causa do autismo, tem um grupo de mães autistas em Araçatuba que foi muito ofendida nos últimos tempos aí, nós abrimos os microfones para elas e a gente inclusive cita empresas que têm atitudes inclusivas. A gente tem aqui, os 2 shoppings fazem isso, mas eu percebo que de forma mais intensa, o Praça Nova, ele fornece abafadores, ele tem sessão do cinema. Que legal. Uma vez por semana ou por mês. Tem vagas especiais para pessoas atípicas, logo na entrada, sabe? É uma vaguinha ali toda identificada. Que legal, então Marcelo. existe e tem que se ter um cuidado, né, com as minorias, porque antigamente não era assim, né? Antigamente a maioria mandava e passa por cima, você fica ali no cantinho, você fica à margem da sociedade, e agora existe a inclusão, ainda bem, e o gestor público ele tem que pensar no todo. Perfeito, é verdade? Marcelo. Então, enfim. Ô Marcelo, desculpa até te perguntar. Fica tranquilo. O Praça Nova é um dos apoiadores do seu programa aqui? Praça Nova da rádio, do Sistema Regional de Comunicação e da Jovem Pan, não especificamente do programa, mas é parceiro. Eu não sabia, parabéns por esse trabalho que eles fazem aí. Bem bacana, com os viu? especiais, isso é muito Sim, legal. sim. Eu perguntei porque eu vou tá lá hoje à tarde com a minha filha. É? Nós vamos estar na sessão de cinema, tá passando Divertidamente 2. Isso, Tá? exatamente. E é uma dica aí para todos os papais e mamães, levem, Muito bacana. não só papais e mamães, mas é um filme que legal que fala das emoções que nos controlam, né, Marcelo? Exatamente, Então foi o exatamente. primeiro filme que a minha filha assistiu no cinema, lá em 2015, quando lançou. Sim. E agora nós vamos lá para assistir hoje à tarde. E é vamos bacana, tá aqui. porque o primeiro falava das emoções da criança, e agora é de uma adolescente, Nem né? me Então, fala, cara, exatamente. Já entra a ansiedade, o tédio, a vergonha. Então, desculpa esse momento de descontração Imagina, aí, tem mas é que muito ter. legal lembrar disso. E quando o Diguinho fala aí na live, é porque ele é presidente do Asilo São Vicente de Paulo, na cidade de Guararapes. Ah, é? E nós implementamos, desde que eu entrei, Marcelo, uma das únicas cidades do Brasil, uma das únicas, logo de cara, ter liberado a emenda impositiva para os vereadores, Marcelo. Então, o vereador na nossa cidade, ele pode indicar recursos para onde ele acha que tem que mandar. Vereador na nossa cidade não dá só nome de rua e manda fazer lombada, entendeu, cara? Não, lá ele destina recurso público estipulado em orçamento para ele fala, não, Legs, eu quero que vai para a entidade X, eu quero que vai para a saúde, eu quero que vai para... Ele tem poder de realizar obras. E isso a gente fez, Marcelo, justamente para alavancar mais essa parceria ainda. Que não é tudo o prefeito, não. Nós estamos construindo o Guararapes em conjunto. Então, quando o Diguinho fala isso, é porque com essa liberação da emenda impositiva, ficou com muito mais dinheiro à disposição para que o vereador pudesse fazer chegar na ponta e chegar nas entidades também, Marcelo. É isso, como tem que ser, não é? Então, muito obrigado também ao Diguinho pela participação. Rodrigo Diguim, na verdade. Olha, eu estou pensando aqui, você falou do Asilo São Vicente de Paulo, eu posso estar enganado, mas eu acredito, Mariano depois até pode me ajudar. Eu estou perguntando aqui se a enfermeira Daniela Teixeira trabalha neste asilo. Exatamente isso. Ela tá trabalhando lá, eu né? tive lá na festinha então que eles fizeram. Pronto. O Diguinho toca isso com muita responsabilidade. Um beijo pra você. Ele ajuda na Santa Casa também. Faz de tudo lá em Guararapes. Vende carvão, faz de tudo lá em Guararapes. E quando eu fui na festinha que eles comemoraram, não sei quantos anos agora, não vou lembrar de cabeça aqui. A hora que eu olhei pro lado, tava a Dani lá. A Dani tá todo lá. mundo falou, poxa, você tá aqui, gata. E dei um beijo na Dani lá. Fiquei muito... É lá mesmo que ela tá. Você tá bem formado, viu, Marcelo? Pois é. Na verdade, nem tanto, né? Deveria estar mais, porque se ela descobrir que
que eu não lembro qual o nome do asilo onde ela trabalha, eu vou tomar puxão de orelha. Mas, brincadeiras à parte, abraço ao Rodrigo Diguinha, abraço à Dani e parabéns pelo trabalho, porque ela sempre me conta de tudo o que acontece lá e realmente há de se ter um cuidado especial com o pessoal da terceira idade, mais especificamente esses que acabam ficando em asilo. O Jonathan Alves está me dizendo aqui que a Silvia Borges mandou uma mensagem, estou vendo, que ela está dizendo o seguinte, que há um grupo de mães em Guararapes com mais de 50 mães, sobe um pouquinho, Jonathan, porque acabou descendo, entrou mais um aqui, com mais de 50 mães atípicos em Guararapes, e ela foi acolhida na Câmara para falar com o munícipe sobre a causa do autismo. Muito bem, abaixa para a próxima, Jonathan, por favor. E o Danilo Rodrigues dizendo que o prefeito está deixando Guararapes em dia, uma cidade que inclusive era escura, com campos apagados e as luzes do estádio municipal ficavam ligadas apenas em jogos, e hoje o prefeito deixa tudo ligado sempre que precisa, e a política esportiva está de parabéns. Ô Marcelo, aproveitando esse gancho aí, eu sei que pelo pouco que eu te conheço aí do preâmbulo que a Mari fez, que a gente te ouve no rádio, é um cara de culto aí, eu assisti quando era moleque, Campo dos Sonhos, do Kevin Costner. Eu lembro. E no Campo dos Sonhos ele fala muito, construa e eles virão. Então eu chego a arrepiar de falar isso. É interessante quando você vai lá num campo de futebol, ilumina ele, coloca as coisas, como a comunidade vai e ocupa o espaço, cara. Então, muito gostoso isso. Obrigado à população de Guararapes por estar entendendo isso e nos motivar cada vez plantar mais essas sementes aí, cara. Perfeito. E aí o nosso colega aqui de Guararapes, o Beto Morotti, prefeito, ele que tem a Som Maior de carros de som e também é advogado, ele está dizendo o seguinte, que ouvindo tudo isso, quem dera existissem mais prefeitos como o Alex espalhado pelo país. Ele que admirava o trabalho do saudoso Tarek, agora ouvindo o Alex, passa a admirar ambos. Muito bem, obrigado Betão, Beto. Obrigado, Beto. Deus abençoe, cara. Isso. Passando aqui o Betão, todo dia interage com a gente. Muito Legal. Obrigado pela parceria de sempre, viu, Betão? Estou conversando hoje aqui no Panorama Político com o prefeito de Guararapes, pelo MDB, o Alex Arruda. Vamos lá, Alex, chegou uma parte agora que todo mundo sempre quer saber de todo entrevistado que vem ao Panorama Político. Como é que você avalia as chances dos seus pretensos concorrentes? Vou falar 3 deles e você tem absolutamente total liberdade para falar, ou eventualmente não, e até incluir mais gente, ou excluir dos nomes que eu vou dizer para você. Em tese, você tem como concorrentes de início aqui, Cabo Evandro, do PL, a Sofia Pardinho, salvo engano, posso estar enganado, ela está no Solidariedade, acho, tá? E o ex-prefeito Edenilson de Almeida, o Dedê. São estes, tem mais alguém? Como é que você avalia Alex frente a estes 3? Surgiu mais um nome lá em Guararapes, Guedes, se não me engano, pelo Rede de Sustentabilidade. Tá? Guedes. Eu tive até uma conversa com ele já. Tá. Claro que as convenções, como nós conversamos aqui, ainda vão acontecer para se confirmar tudo isso, né, Marcelo? Todo mundo é pré nesse momento. Sim. Conheço todos eles, Marcelo, e tive relacionamento com todos eles, tá? O Evandro, um policial na cidade de Guararapes, tem uma academia, tem um trabalho lá também que ele já executa. Já tem inclusive vice, né? Tem uma pastora que é a vice dele agora. Isso, já tem até o vice definido. Nós temos também o ex-prefeito Dedê, como você falou, o Edenilson, que também já tem um vice definido, que é o Tiago Lasanha, pelo menos a gente já ouviu isso, que é o atual vereador, que nos ajudou muito lá também como vereador. Em nome dele, mando um beijo para todos os vereadores da cidade de Guararapes. Hoje está em caminhos diferentes, mas isso não muda nada o meu relacionamento e a forma de atender, porque quando ele pede, ele não pede para ele, Marcelo, ele pede para a população. Tá? E nós temos também a dona Sofia, como você citou aí agora, que é mãe do Daniel, que é outra pessoa que a gente já conhece no município da cidade de Guararapes. Cara, conheço todos eles, como eu te falei, porque eu sou nascido e criado ali, moro na cidade de Guararapes. Eu, sinceramente, não gostaria que tivesse essa polarização toda, essa disputa toda, tá, Marcelo? Por quê? Nós estamos num momento muito bom, a cidade mostra isso, o comentário das pessoas que estão entrando aí na live te mostram isso. Eu tenho toda essa tranquilidade de, quando estar errando em alguma situação, dar um passinho para trás e corrigir a rota, sabe, Marcelo? De estar na rua ouvindo as pessoas.
Mas a gente respeita e entende as vontades que as pessoas têm de sentarem na cadeira lá, ocupar o cargo, e de repente eles enxergam que tem algo a mais para fazer no município que a gente não esteja fazendo. Deixando claro que nós sempre estamos abertos a corrigir essa rota e poder reajustar os lemes aí, as velas, para a gente poder fazer o melhor que a gente pode para a cidade de Guararapes. Então, Marcelo, a disputa sempre é saudável e a única coisa que eu prezo muito, nós estamos aí aproximadamente a 100 dias das eleições, seja no microfone da Jovem Pan, que mais uma vez eu agradeço você por abrir esse espaço pra gente aqui. E quando eu falo pra gente, não é pro Alex, é pra cidade de Guararapes. Quando eu falo aqui nos microfones da Jovem Pan, que é um canhão aí, o empresário que tá lá, ele tá ouvindo, ele fala, pô, mas Guararapes... Pô, mas Guararapes está assim, igual as pessoas estão falando. Pô, o Triatox vai montar um lá. Então isso vai chamando a atenção para o empresariado, traz para a nossa cidade o potencial que nós temos, o cuidado que nós temos com a cidade. Então por isso que é importante da gente estar aqui. Então, Marcelo, eu repito, seja no microfone da Jovem Pan, nas minhas lives, o que eu vou falar é do Alex, dos projetos que nós temos. Eu não vou falar nada pessoalmente do prefeito X, do candidato Y, daquele outro, que é uma coisa que a gente combatia sempre lá atrás, né, Marcelo? De as pessoas quererem usar esse momento de eleição para ataques pessoais, para diminuir conquistas. Nós não estamos aqui para falar disso, né? Então eu espero que, tendo esse cenário mesmo, com 5 candidatos na cidade de Guararapes, cada um fale de propostas e do que tem para melhorar no município. É assim que eu enxergo, Marcelo, mas eu vejo que nós estamos muito bem encaminhados, muitas coisas para serem realizadas, estamos felizes com o que está acontecendo e temos certeza aí do sucesso com o Papai do Céu e com a população, da gente continuar cuidando da cidade de Guararapes. Quando eu falo sucesso, não é de ganhar eleição, não é de sentar numa cadeira, é de conseguir continuar com mais ferramentas cuidando da cidade de Guararapes, Marcelo. Perfeito. É claro que em as convenções, ainda estando para começar e indo até lá 5 ou 6 de agosto, tem muita água para passar debaixo desta ponte. Sim, quem sabe neste meio do caminho, alguns destes partidos acabem se juntando e aí estabelecendo parcerias e alianças. E aí de 5 pode ser reduzido, pode ser aumentado, enfim. Exatamente, tem muita coisa para acontecer. Alex, existe algum levantamento lá em Guararapes, como existe em Araçatuba, por exemplo, de intenção de voto? Eu sei que está muito cedo ainda, mas todo mundo está preocupado com isso, né? Dentro do universo das pessoas, dos eleitores que já definiram a possibilidade de voto, como é que está Alex frente aos outros? Você fez ou sabe de alguém que fez? Tem alguma informação neste sentido? Vou ser muito sincero com você aqui, Marcelo, sem te enganar nada. Nós monitoramos isso até o ano passado. A cada 4 meses, nós fazíamos pesquisas, tá? E agora nós intensificamos isso a cada 40 dias. Tá. As pesquisas que nós fazíamos lá atrás, e quando eu falo nós fazíamos, porque são parceiros, eu não tenho dinheiro para fazer pesquisa e não uso dinheiro público para fazer pesquisa. Tá. As pesquisas que nós fizemos lá atrás, a cada 4 meses, é a qualitativa que a gente chama. Sim. Eu entender qual é a necessidade da cidade, qual é a necessidade por bairros, o que a comunidade está precisando. Porque não adianta só eu ir lá pedalar com a minha filha, passar pela rua ou fazer a minha corridinha e conversar com as pessoas. Eu tenho que avaliar isso com mais calma, porque quem mora naquele lugar que tem mais propriedade para falar do que a necessidade que eles têm. Então a gente sempre monitorou isso, tá, Marcelo? Agora, a cada 40 dias, desde que a gente começou o ano, nós fazemos qualitativa a cada 4 meses e fazemos a quantitativa. Perfeito, já me ajudou que eu estava me perdendo aqui já. A quantitativa, exatamente isso. Não vou falar em números aqui, Marcelo, porque nós não temos nada registrado. Tá. E você vai me cobrar isso depois, tá? Mas nesses 100 dias que faltam, nosso grupo político, eu falo grupo que está mais próximo de nós hoje, mas isso está aberto para a cidade toda, nós não vamos divulgar pesquisa nem quando ela estiver registrada, Marcelo. E eu vou te falar por quê. Porque eu não enxergo, eu não aceito divulgar uma pesquisa para tentar direcionar, mudar a opinião das pessoas, porque o fulano está na frente ou o ciclano. Não é assim que eu enxergo. A pesquisa é para posicionar nós, para me posicionar nas minhas ações. Então nós não vamos divulgar. A Mariane está do seu lado aí, e ela pode te confirmar essa conversa que nós já tivemos. A pesquisa é para nós. Mas hoje, Marcelo, nós estamos muito bem posicionados, tanto na intenção de voto, quanto numa coisa que é mais importante, que é a aprovação do governo, Marcelo. Avaliação, perfeito. Essa avaliação é que nos posicionou por estarmos candidatos.
Porque se a avaliação do governo, volto lá no primeiro bloco, não fosse positiva, cara, obrigado, vou voltar a dar aula, mas essa positividade é que nos leva a falar, pô, cara, tá muito legal, temos mais coisas para construir. Então, hoje tá dessa forma, Marcelo. Olha, eu não posso dizer que estou surpreso, porque já havia acompanhado outras entrevistas do prefeito de Guararapes, o Alex Arruda, mas é a primeira vez que nós nos conversamos pessoalmente. E eu penso, Alex, que eu vou ter que mandar o link da sua entrevista para alguns pré-candidatos por aí, para eles entenderem como é que a política tem que ser feita e como é que o político tem que se comunicar, para agregar e não para diminuir. E eu falo isso olhando para a minha colega jornalista Mariane Poletto, porque a Mari, eu sou mais antigo do que ela, nós trabalhamos juntos e a gente se fala, e nós não somos capazes de mentir um para o outro. Se a gente olhar e mentir, um já percebe o outro. Legal, então eu tenho certeza que ela está ao lado de um político correto e que está procurando fazer a coisa certa. A gente sabe que a política ainda mais hoje no país, por parte do executivo, ela é mais a técnica de você repartir migalhas do que propriamente fortunas, não é? Sempre falta dinheiro. Então há de se ter também do poder do gestor público, assim eu entendo, Alex, esta humildade de dizer, olha, estou fazendo o que é possível e tudo o que eu posso fazer, mas existem obstáculos, eu admito, e para que a gente construa, a gente precisa de braços para que todos remem para o mesmo lado e não ficar dividindo, torcendo que o pior ocorra para depois você vender, né? Criar um problema para depois vender uma facilidade, não é? Exatamente, Marcelo. Nós temos 30 segundinhos, Marcelo, para te Temos, falar claro, do que você me falou temos aí. 2 minutos. Cara, nós temos uma dívida no departamento de água nossa que é geração própria. A nossa água é nossa. Nós não temos concessionárias lá. Nós temos uma dívida em torno de 5 milhões de reais, Marcelo, de atraso nas contas de água. Quando você fala de IPTU, então, do imposto, nós temos aproximadamente aí 15 milhões de reais de dívida, Marcelo. Juntando os dois, 20 milhões de reais. Então, olha só o tanto que nós poderíamos construir para o município e aí não repartir migalhas, como você falou, se as pessoas estivessem em dia com isso. Claro que eu sei que muitas pessoas passam as suas dificuldades, por isso que não conseguem honrar os seus compromissos, mas fica um alerta aqui, eu tenho que fazer esse chamado também. Cara, nós temos que elencar as nossas prioridades, né? E às vezes a pessoa fala, eu não vou pagar uma conta de água, não, é R$27, é pouquinho, vou deixar juntar aí. Mas a hora que junta 2 já são 50, a hora que junta 4 já são 100, e aí ocasiona agora 5 milhões de dívidas. Então, a gente sabe, por exemplo, hoje, Marcelo, nós comprávamos até o ano passado estoque de remédio na nossa farmácia municipal para 2 meses. Só que isso não estava dando certo, Marcelo. Nós ampliamos desde o começo do ano para 4 meses, nós dobramos. Se eu tivesse, nem que seja metade desses recursos em atraso, poderíamos dobrar isso novamente. Sim. Então são essas dificuldades que a população tem que saber disso, que cada centavo, quando ela coloca lá na prefeitura, é para ela que vai voltar. Então a gente tem que deixar claro que muitas coisas não acontecem porque não dá para dividir dessa forma, Marcelo. Perfeito. Olha, o Daniel Pardinho ele está colocando uma outra informação aqui. Daniel, em respeito inclusive ao que o prefeito Alex Arruda disse, de não divulgar números, é uma temeridade hoje, eu vou colocar de forma geral o que ele está falando aqui. Daniel está dizendo que teve uma pesquisa divulgada na região e você foi considerado o melhor prefeito da Alta Noroeste Paulista. É isso, olha, muito bom, obrigado pela participação, Daniel. É por aí, Alex? Tem mesmo essa pesquisa? Mas assim, não fomos nós que fizemos, tá? Foram outros institutos, tá, Marcelo? Só que isso se deve muito, por exemplo, isso que você está fazendo comigo aqui, me alavanca nesse sentido, dando oportunidade para Guararapes aparecer no contexto. Sim. O que nós fizemos o ano passado e esse ano para Santa Casa de Araçatuba, eu estava até me esquecendo disso, o ano passado nós repassamos um recurso de R$100 mil para Santa Casa de Araçatuba. E esse ano nós já passamos R$160 mil para Santa Casa de Araçatuba. Que tá precisando. Porque quando tem os problemas lá, que eu não consigo resolver, que o meu é de média, de baixa complexidade, eu tenho que ligar aqui. É um munícipe, é o cara que eu conheço lá. Falei, poxa vida, pessoal da Santa Casa, o seu Petrônio, ou a equipe, o Nelson, o que vocês podem fazer para Guararapes? E quando eles abrem a porta para mim, se eu tenho condição financeira de ajudar, por que não? E aí entra o detalhe, com todo respeito aos meus amigos prefeitos, nós somos os únicos dos 44 municípios da região que Araçatuba atende, de ter enviado recursos no ano passado e esse ano também. Então isso acaba
aparecendo. Sim. E as pessoas olhando por esse lado. E não precisa mandar 160 mil, Marcelo. Eu falo para meus amigos prefeito, manda 10, manda 5, mas manda alguma coisa, pô. Sim, porque nós que precisamos, daqui a pouco pode ser você que vai precisar, eu, o Jonathan, né? Então é esse sentido aí, viu, Marcelo? Perfeito. Estou conversando aqui com Alex Arruda, prefeito de Guararapes e candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito pelo MDB. Mas já são 9 horas e 31 minutos, precisamos ir para o último break comercial do Panorama Político de hoje e daqui a pouco a gente volta no último bloco para que ele fale um pouco das suas propostas da pré-candidatura e futura candidatura a prefeito de Guararapes. Estamos apresentando Panorama Político. Tá procurando um parceiro para tirar os seus planos do papel? A DWJ Engenharia tem tudo o que é necessário para realizar obras industriais e comerciais de grande escala. Contamos com experiência e soluções efetivas diante dos desafios da construção civil. A DWJ está pronta para levantar qualquer empreendimento, do rascunho até a conclusão. Entre em contato, peça o seu orçamento e faça a diferença no mercado imobiliário. Ligue 18 99750 6170. Acesse dwjengenharia.com.br. Quem protege e investe hoje garante a tranquilidade de amanhã. E a Nelore Corretora de Seguros é o seu parceiro ideal. Pensou em seguros para seu carro ou imóvel, consórcios ou financiamentos? Pensou Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 e faça sua cotação agora mesmo. Nelore Corretora de Seguros. Ligue 3301-3436 em Araçatuba, na Cucide Almeida 728. Lojas também em Alto Alegre, Santópolis do Aguapeí e Piacatu. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Sabe onde você encontra soluções completas de tecnologia e telecom? Na Telios. Somos um conceito de conectividade e tecnologia da informação. Estamos aqui para que a sua empresa se comunique de forma eficaz, explorando a internet de forma segura. A nossa tecnologia de ponta garante conexão segura em todos os momentos. Telios. Soluções completas em conectividade e tecnologia para empresas. Acesse telios.com.br. Voltamos a apresentar Panorama Político. 9 horas 33 minutos, estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Este é o Panorama Político e eu, Marcelo Teixeira. Último bloco do programa de hoje, com o apoio técnico e operacional do meu colega jornalista Jonathan Alves. Hoje estou entrevistando o pré-candidato a prefeito de Guararapes e atual prefeito pelo MDB, o Alex Arruda. O Alex que nos primeiros blocos falou da sua vida, da profissão, de como entrou na política, falou dos principais obstáculos e também conquistas frente à administração municipal. Falou no último bloco aqui dos seus adversários, dos seus concorrentes e me permita dizer, não porque ele está aqui e não haveria problema nenhum se não estivesse, que está dando uma aula de comunicação política. Né? Então falando da necessidade de construção, de união de forças, não está atacando ninguém, pelo contrário, está falando inclusive bem de adversários, porque tem um vereador que já foi do lado dele e pode ser aí que dispute a vice-prefeitura ao lado do Dedê, que é um concorrente, um ex-prefeito, e ele falando bem dos concorrentes. Olha que coisa boa. Se outros políticos da região entendessem isso, porque hoje tem gente, inclusive, que nem cumprimenta, que desvia de mim e de Jonathan Alves quando nos encontra, porque acredita que nós fazemos críticas além da conta ao poder público. Olha, gestor público que não gosta de crítica, ou é autoritário, ou, enfim, tinha que procurar outra coisa para fazer. Dito isto,
Neste quarto e último bloco, vamos falar de propostas. Alex, como é que está a construção do seu programa de governo? Estamos trabalhando nisso ainda, Marcelo. E antes de entrar nesse detalhe, obrigado pelas suas palavras. A gente fica muito contente quando encontra pessoas do mesmo perfil que a gente, do alinhamento. Então é uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui nos microfones falando sobre isso e que isso realmente... eu falo muito que região forte, a cidade está forte. Então, se as pessoas entendam essa construção mesmo, entendam que sentar naquela cadeira lá é algo passageiro, não tem como eu não olhar para você, mesmo diante de uma crítica pontual sua, de não olhar para você e te dar uma satisfação, de respeitar você como... Nós estamos lá para isso. E é, de repente, essa crítica pontual sua que vai me fazer crescer e inverter tudo isso de novo, né? Então a gente fica muito contente com isso. Cara, nós estamos muito felizes na construção desse novo plano de governo, tá, Marcelo? Nós estamos trabalhando ele por áreas, por departamentos. Nós não temos secretarias em Guararapes. Sim. Guararapes ainda são departamentos. Então nós vamos trabalhar ele, estamos trabalhando todas por departamentos, tá, Marcelo? E um dos pontos principais de departamentos lá que nós temos, que nós vamos trabalhar nisso para um futuro, é a reorganização do plano de carreira do professor da cidade de Guararapes, tá? Esse é um dos pontos que nós vamos focar muito a partir do ano que vem. Na verdade, já estamos construindo isso, mas o ano que vem que a gente vai... Eu vou trazer uma empresa, Marcelo, para cuidar disso. Opa! Tá? Essa é a ideia. Porque tem muitas pessoas que nos ajudam, nossa diretora de educação, o grupo todo, mas a gente precisa de pessoas que estão enxergando como que está funcionando lá fora, sabe, cara? Como que eu posso ter um plano de carreira onde o professor consiga estar motivado todos os dias para produzir o melhor para as nossas crianças, para os nossos maiores tesouros. Não que ele não esteja hoje, Marcelo, não quero ser mal interpretado nas minhas colocações, mas quando eu tenho um plano de carreira que o cara olha e fala, poxa vida, eu posso subir esse degrau e esse, sendo valorizado aqui, atendendo minha demanda lá, isso ganha uma outra perspectiva, eu enxergo dessa forma, tá, Marcelo? Eu venho do privado, mesmo estando passado no concurso lá no público, venho do privado, que é no Colégio Lumen hoje, que me motiva todos os dias a ser melhor. Eu tenho que todo dia ser melhor. Todo dia tratar o pai do meu aluno melhor, tratar a criança melhor, enxergar novas coisas, estar por dentro das novas tecnologias que surgem o tempo todo, para eu poder estar em sintonia com o que o aluno pensa naquele momento. Então essa construção do plano de carreira aí vai ser um diferencial na educação nossa. Você pode ter certeza disso, Marcelo. Estou vendo aqui no site da Prefeitura de Guararapes, são, salvo engano, 11 departamentos. Isso mesmo, administrativo, Marcelo. Finanças, tem ali um organograma muito bacana e aí fica fácil de o cidadão visualizar. Ela tem uma parte que é verticalizada, mas a maior parte ela é horizontalizada. Prefeito, chefia de gabinete, assessoria da comunicação, meio ambiente, as assessorias, Banco do Povo Paulista, controladoria, ouvidoria, corregedoria, depois lá para baixo os departamentos. Muito bem. Essa parte... Olha, muito bom porque fica fácil de visualizar a estrutura, né? Essa parte de transparência a gente faz questão de descer essa facilidade para todo mundo saber o que está acontecendo, sabe, Marcelo? Quando eu falei só da educação aí, tá, Marcelo? Nós temos aí, por exemplo, na infraestrutura. Nós colocamos, se você me permitir, nós colocamos uma caixa d'água no bairro Vila Nova, não tinha. Nós colocamos na Medeiros, que é um outro bairro que também não tinha. Nós furamos o poço lá no Itália, que não tinha. Então, o que nós vamos fazer já para frente? Nós vamos colocar a caixa d'água em todos os bairros e vamos furar um poço em todos os bairros, Marcelo. Ô Alex, mas por que você está falando que você vai fazer? Eu estou falando que eu vou fazer porque eu já fiz, Marcelo. Então a gente já fez em alguns e só vou continuar esse trabalho. Não tô vindo aqui inventar a roda ou vender uma ilusão para todo mundo. Não, nós já estamos fazendo e no nosso plano de governo é otimizar isso, para que nenhum bairro passe mais por falta de água. Além da represa que nós já estamos construindo, é furar um poço. Em cada bairro com a caixa de água dele, que o próprio poço sustenta a caixa de água serve como um pulmão para aquele momento de maior consumo, ela dá esse suporte. Então isso, na parte de infraestrutura, é um dos outros pontos que nós vamos fazer, Marcelo. A questão hídrica ela tem que realmente ser abordada de forma muito séria, porque a água é um recurso, ao contrário do que a gente ouviu na escola lá atrás, ela não é um recurso inodoro e não sei o que, infinito. Não, ela não é infinito, ao contrário, ela é finita e, todos sabem, essencial à vida. E a crise hídrica, ela chega para todo mundo.
Não chega só para Guararapes. Chega para Guararapes, Araçatuba, todas as cidades, o estado do Brasil e o mundo. Não é nós aqui que temos a sorte, né, de termos um aquífero, ou mais de um, aqui por baixo do Brasil e na região. A gente não pode ficar desperdiçando essa joia, né, que a natureza que Deus nos deu, lavando carro, lavando calçada, principalmente em ocasiões em que ela pode faltar. Então, o prefeito de Guararapes está falando aqui da preocupação da administração em tomar cuidado desta situação lá na cidade. Sim, Marcelo. E continuando nessa mesma linha, nós vamos criar, falando de plano de governo, tá, Marcelo? Nós vamos criar o Departamento de Meio Ambiente, que nós não temos ainda. Nós tentamos criar, mas não houve uma composição nesse sentido, não conseguimos. Mas é essencial para o nosso município ter esse departamento. Departamento não é só custo, Marcelo, não é isso. Mesmo sem o departamento, nós temos uma engenheira ambiental. E temos agora aprovado na Bacia do Tietê aqui, que nós fazemos parte, tá, Marcelo? Um projeto de R$250 mil para reflorestamento do nosso córrego frutal. Perfeito. Que está totalmente pelado, Marcelo. Então já fizemos esse levantamento, apresentamos o projeto, foi muito bem aceito na Bacia do Tietê aqui. Eles até falaram assim, poxa, muitos prefeitos só vêm aqui pedir galeria. Você está pedindo uma coisa, olhando lá na frente, que eu não vou nem ver essa árvore, que seja daqui, agora quando termina meu mandato, ou daqui 4 anos se eu continuar, né, Marcelo? Mas é uma coisa que, repito, moro na cidade, pô. Sim. Então preciso começar a construir isso. Né? Então esse é um outro projeto que nós temos, de criar o Departamento de Meio Ambiente para otimizar isso, trabalhando junto com o Departamento de Agricultura, que nós criamos agora, não está ocupado o cargo ainda, tá, Marcelo? Mas é para dar esse suporte. Nós temos muito pequenos agricultores na nossa região, na nossa cidade. Então eu preciso ter um departamento de agricultura que dê um cuidado nas estradas para que ele possa ter tranquilidade para escoar a sua produção, tá, Marcelo? Que oriente e ele mostre o que está acontecendo lá fora, como que eu posso trazer esse grupo junto numa cooperativa que vai otimizar o valor que o produto dele. Então esse cenário aí de futuro eu gosto muito, sabe, Marcelo, de coisas novas que estão acontecendo, trazer e ir lá pro cara e falar, amigo, você tá ganhando dinheiro com isso aqui, pô, que legal, mas temos isso aqui que vai otimizar, vai melhorar. Então, esse é um dos planos também que nós temos, Marcelo. Perfeito. Olha, quero, se é que posso, dar uma dica, não mais do que isso. Procure o Thomas Rocco, que é o presidente do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste, porque o CIRAM tem um projeto que é sensacional, é um projeto que o sindicato diz, e eu acredito, que é pioneiro no Brasil, e olha lá, se não em várias partes do mundo, chamado Das Fontes à Foz, que serve exatamente para recompor áreas degradadas nas bacias hidrográficas dos rios. Começa com as bacias hidrográficas de Araçatuba, mas ele tem a intenção de expandir para as outras cidades. Procure Thomas Rocco. Porque é um projeto que acaba saindo de forma gratuita, mediante alguns critérios para o produtor rural, e ajuda na recomposição dos rios, dos corpos d'água, em toda a extensão dele. Por isso, chama Das Fontes à Foz. É sensacional. Ele une poder público, iniciativa privada e terceiro setor. O terceiro setor, no caso, é o CIRAM, que tem a ideia, o poder público, porque tem essa necessidade e pode contribuir de alguma forma, em empresas que acabam doando as mudas e monitorando e fazendo o acompanhamento durante pelo menos os 2 anos, até que a árvore atinja a fase adulta e toque. Eu acompanhei o plantio em uma área aqui em Araçatuba, na fazenda São Carlos. Está sensacional. Plantaram mais de 4.000 mudas e recompuseram uma área de APP no córrego dos espanhóis, salvo engano. Alex, você precisa conhecer para falar para ele, Thomas, traga para Guararapes. Mariane. Não sai nada do seu bolso. É poder público e iniciativa privada se unindo, ganha o meio ambiente, ganha o município, ganha a população. Fica aí minha dica. Não, já adorei. Mariane já... Vou passar o contato do Thomas Rocco para você. Por favor, já marca um café com ele, faço questão, Mário. Vou até o seu Thomas lá. Obrigado pela dica, Marcelo. É isso aí, cara. É olhar para frente, não tem jeito, né, Marcelo? Sim. Nós temos que fazer. Não adianta eu ficar... Cara, se você me permite, é uma das coisas que me deixa nervoso no cenário político, tá, Marcelo? Porque o mal político, Marcelo, se ele quiser...
ele senta no seu microfone aqui e ele fica 4 anos falando mal do antecessor dele. Exatamente. Eu não faço por causa do fulano, do ciclano, porque não sei o que, não sei o que. Cara, a partir do momento que você se candidata a um cargo, você tem que entender o cenário do que você vai assumir lá na frente e tocar pra frente, pô. Você tem que fazer as coisas acontecerem. E é com uma dica dessa daí, de olhar pra frente, que a gente tem que trabalhar. Não adianta eu ficar lá, não, tá faltando água, mas é porque o fulano não fez, o ciclano não... não é culpa minha. Não, cara, vamos resolver o problema, ou tentar resolver o problema, né, Marcelo? É isso aí. Muito bem, dito isto, no seu programa de governo, que está aí em construção, você nos disse, tem muita gente de fora, de dentro. Quem que está te ajudando a fazer parte dos apoiadores? Vamos lá, Marcelo. Primeiro, essa pesquisa qualitativa que a gente sempre fez, ela é um ponto de base para a gente poder fazer isso. A gente já falou aí de educação, infraestrutura, falo no esporte. Nós fizemos uma areninha esportiva lá, em parceria com o Estado, Marcelo, num bairro que não tinha nada. Fizemos uma arena e uma praça. Essa arena tem um futebol de minicampo e o basquete também, tá? Essa arena nós vamos construir uma por ano, Marcelo, no nosso novo plano E dá para fazer, Marcelo, coisa de R$250 mil, sabe? Você cria uma estrutura toda, então nós vamos fazer a pretensão nossa no plano de governo é uma por ano, que é uma estrutura muito legal, a gente poder fazer nos bairros da nossa cidade. Quando você pergunta quem que está ajudando a gente a fazer isso, hoje nós não temos uma assessoria específica para isso, tá, Marcelo? Tá. O que está nos ajudando são os líderes de bairro que nós temos lá. O pessoal das entidades, a parte da assistência social, por exemplo, os programas de assistência social. O pessoal das entidades que está trazendo as demandas que eles necessitam, e nós estamos melhorando muito isso já esse ano, Marcelo, mas vamos otimizar isso mais no ano que vem, porque antigamente, com todo respeito das nossas entidades, mas nós tínhamos muitos projetos, Marcelo, que era assim, olha, eu preciso de um dinheiro para fazer uma ampliação de um quarto, para colocar um ar-condicionado, para comprar computadores, e a gente foi liberando isso desde que a gente entrou. Só que hoje, graças a Deus, nossas entidades estão muito bem estruturadas diante do trabalho sério que elas fazem. Então, o que nós fizemos a partir desse ano, junto com o Conselho, que a gente trabalha muito em parceria, tá, Marcelo? Cara, vocês podem fazer pedido, sim, para infraestrutura, mas nós queremos pedidos, nós queremos que vocês façam festas para molecada, leva para passear, leva para o cinema, traz contador de história, traz aula de violão, de balé, de dança, fazer o dinheiro público chegar realmente na ponta lá, sabe, Marcelo? Não só equipar a entidade para isso. E eles estão comprando essa ideia, tá muito legal. Então, uma das coisas que nós vamos otimizar no plano, na área da assistência social, é fazer com que as entidades ganhem cada vez mais braços, mais recurso financeiro, para fazerem as contratações além de motivar todo mundo, levar para a ponta, para a criança, chegar a essas coisas diferentes que ela não tem, ela não pode pagar uma academia, Marcelo. Né? Então, na área da ciência social é isso, mas nós não temos uma equipe de fora fazendo isso, não. É as pessoas da própria prefeitura e os líderes de bairro, o pessoal da entidade que nos ajuda a desenvolver esse plano de trabalho, Marcelo. Muito bem, e aí o pessoal participando. Eu estou entrevistando hoje o prefeito de Guararapes, Alex Arruda, que é candidato à eleição pelo MDB, e aí entraram aqui, deixa eu ver, entrou pelo menos uma pessoa nova, Ricardo Silva, e está aí na pegada do Daniel Pardinho, citando as realizações do atual prefeito, como manutenção da igreja e salão de festas da Porta do Céu, manutenção também das estradas rurais municipais. O Ricardo lembrando que são quase 700 quilômetros de estradas municipais em Guararapes. E aí, o Daniel falando, inauguração do Canil, do Gatil, reforma do Educandário, enfim, tem bastante coisa. Esses caras estão sabendo mais do que eu aí, viu, Marcelo? Não é. O meu amigo, eu posso até dizer, Alex, o nosso amigo de Passadas, ele é aqui de Araçatuba, gosta muito de corrida de rua também. Olha aí. Estou falando do colega de Passadas, Flávio, porque o Alex, prefeito de Guararapes, falou também que gosta de corrida de rua. Flávio, patrocínio, tá aí lesionado, mas está voltando aos poucos, o negócio não parar, viu, Flávio? Não desanime. Tem 2 corridas no mês que vem aí, meu amigo. Uma da Lemon e outra do Baep. Então dá uma olhada aí. Que legal. O Flávio que está falando aqui, que morou em Guararapes em 1984. Rapaz, faz tempo. Faz hein? tempo. Um abraço para você, Flávio. Quero te encontrar numa corrida dessas aí. É um prazer. E obrigado, Ricardo, também pelos comentários. A gente fica feliz. É isso. E aí, olha, partindo para a parte final da entrevista, afinal já são 9 horas e 50 minutos. 10 para as 10, preciso te perguntar o seguinte, Alex. Vamos lá, olha só.
Existe alguma possibilidade, embora eu já saiba mais ou menos a resposta, tenho que perguntar, existe alguma ou qualquer possibilidade de você abrir mão da sua pré-candidatura e eventualmente apoiar um outro candidato, dadas aí as alianças políticas? Por exemplo, eu faço essa pergunta para todos os pré-candidatos a prefeito que vêm aqui. Muita gente estabelece metas ao longo da pré-campanha. Olha, se eu não atingir 10, 20, 30% na pré-campanha, eu entendo que não terei chances e aí vou abrir mão e me aliar com outro, ou mesmo correr paralelamente a tudo isso, pregando outro tipo de voto. Como é o pensamento de Alex Arruda em relação a isso? Não, Marcelo, não tem essa perspectiva, essa possibilidade da gente abrir mão da candidatura, tá? A não ser que seja algum fator extremo aí relacionado à nossa família, que a gente torce para que não aconteça, mas nós estamos muito bem focados. Nós só entramos mesmo por causa desse crescimento do município, tá, Marcelo? E a gente entende aí, nesse desenvolvimento de um plano de governo, que nós temos muitas coisas para fazer. Tem algumas pessoas lá em Guararapes, eu falo isso com toda a humildade que eu vou te contar aqui, que fala muito assim, o Alex é o prefeito das causas impossíveis aí. Porque a gente retomou situações lá no município, Marcelo, que estavam abandonadas, entre aspas. Dadas como perdidas. Dadas como perdidas. E, repito, não estou falando que algum gestor abandonou isso, não. Cada um teve a sua dificuldade na época. Mas, por exemplo, Marcelo, nós inauguramos lá, a Mariane me lembrou aqui, a nossa piscina municipal, Marcelo. Essa piscina, esse recurso para essa piscina chegou em 2008, Marcelo. Uia, estava parado? Não chegou a perder? O que aconteceu? Estava abandonado lá, começou, a empresa saíram e totalmente fechada, abandonado lá, entendi. Cara. Sou da área do esporte, Marcelo. Moro para baixo da linha, Marcelo. Tive bronquite quando era pequenininho e os meus pais na época, lá em Guararapes não tinha piscina, só tinha o Guararapes Clube. E meus pais na época fizeram das tripas coração para comprar um título do clube para que eu pudesse fazer natação, porque naquela época falava, tem bronquite, tem que fazer natação, tem que ter natação. E título era uma coisa caríssima, não é? Terrível, né, Marcelo? Então, cara, se eu tô sentado nessa cadeira e tenho condições de, independente de quem conseguiu a verba, quem deixou para lá, que não foi o Alex, de fazer isso acontecer, nós temos uma piscina hoje semi-olímpica, Marcelo, aquecida, com 300 alunos fazendo natação no município. Então, esse é um dos exemplos. Agora, essa piscina, o pagamento da dívida do Poço Profundo, né? A nova casa de apoio de Jales, nós tínhamos uma em Barretos, que foi feita por outro prefeito. E a história fala que, de repente, o cara até deixa fechado o outro e abre uma dele, né? Não, nós reforçamos a de Barretos, nós temos uma casa de apoio em Barretos, com toda a estrutura, estamos colocando o ar-condicionado nelas agora, Marcelo. E abrimos uma casa de apoio em Jales também, diante da demanda que cresceu. Então, essas realizações, as pessoas acabam enxergando assim, poxa, ele não está deixando de fazer porque foi o outro que começou. Perfeito. Então, isso que leva tudo esse caminho de gente que é impossível falar assim, não, eu não vou ser candidato. Diante dessas coisas boas que estão acontecendo, dessa forma que a comunidade, grande parte dela, eu entendo as paixões que tem por outros candidatos, a rivalidade política que tinha eu entendo tudo isso, mas a grande maioria das pessoas está vendo como a gente está cuidando como se fosse nosso mesmo, entendeu, Marcelo? Nós moramos em Guararapes, crescemos ali, né? Somos moradores no dia a dia, frequentamos o mercado, o açougue, a lotérica, paga a conta ali com o fulano, encontra o tiozinho na esquina. Então, é essa leveza que a gente quer levar, sabe, Marcelo? Por isso que a gente vai manter a nossa candidatura aí. Estamos abertos a que outros se aproximem, sim, tá? Mas nós vamos tentar continuar cuidando da cidade aí, Marcelo. Olha só, foi mais um capítulo, mais um episódio, mais uma cena da aula de política do professor Alex Arruda. E ele contando aqui pra gente. Porque é absolutamente normal, embora não devesse, né, Alex, que o prefeito que entra em sendo adversário político do antecessor, ele desconstrói o que o anterior fez para fazer exatamente a mesma coisa. E aí, às vezes, gasta com pintura, porque a cor que identificava o anterior não pode ficar, e aí gasta-se rios de dinheiro com tinta,
E aí você fecha equipamentos ou mesmo muda a estrutura, mas continua sendo o mesmo equipamento que presta o mesmo tipo de serviço, mas aí você reestrutura, reforma, dá outro nome, pinta o prédio para fazer exatamente a mesma coisa para ele falar: esta aqui é a minha marca, não vou deixar a do outro. E aí é dinheiro, é tempo, é prejuízo para o cidadão do município, porque às vezes até o equipamento deixa de atender para depois ser reaberto apenas com outro nome, outra forma. Enfim. E isso motiva, e o funcionário quando vê isso, que a gente não faz isso, ele fica motivado também, né, Marcelo? Porque o funcionário que está lá, que atravessou N administrações, ele consegue enxergar esses detalhes, né? Ele consegue enxergar os 700 quilômetros de estrada rural, então o cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos na Prefeitura Nova, não porque é uma marca do Alex, Marcelo, de jeito nenhum. A nossa estava muito deteriorada já. Nós ganhamos de presente aquele prédio, Marcelo, porque era uma faculdade, nós fizemos uma concessão do terreno para uma faculdade. A faculdade teve problemas legais e foi embora. E quando acontece isso, retorna tudo para o município com as benfeitorias que ela fez. Então a gente só fez as melhorias que temos ali e trouxemos todos os departamentos juntos hoje, Marcelo. Nós tínhamos departamentos espalhados pela cidade, pagando aluguel. Nós estamos economizando aproximadamente 200 mil no ano de aluguel. E não é só aluguel, é a estrutura que você tem, porque você tem que ter uma cozinha em cada lugar desse. Você tem que ter todo esse... E hoje está tudo junto. E além do munícipe chegar lá e resolve o problema lá mesmo. Me doía o coração quando eu tinha que falar: não, Jonathan, não é que não, você tem que ir lá na assistência social. Não, a assistência social está aqui junto conosco agora. O Marcelo, você tem que ir lá no departamento de água. Não, o departamento de água está aqui agora. Então otimiza os serviços, né, Marcelo? Tá todo mundo lá olhando um no olho do outro. A prefeitura não foi construída para o Alex, é para a cidade de Guararapes. E faço questão que você e o Jonathan estejam lá para conhecer isso e tomar um café conosco, cara. Agora falou a nossa língua, Jonathan Alves, porque a gente tem aqui, Alex, durante a semana, a gente fala que é uma campanha fixa e permanente chamada Convida a gente para um café que a gente vai. Pronto, tá feito o convite, é tudo que a gente esperava, né, Jonathan Alves? É isso. Se tiver um pãozinho de queijo, então, Jonathan Alves está lá na segunda-feira. Fechado, vai ter lá, Jonathan, pode deixar. Olha, já são 9 horas e 57 minutos, chegamos ao fim do Panorama Político deste sábado. Programa bom, entrevistado bom, é assim, o tempo passa que a gente nem vê. E lá se foram 2 horas de programa, 2 horas deste sábado, sem que a gente notasse. E na reta final, entrou aqui na live, na minha página Marcelo Teixeira, jornalista, o Igor Taqui. Bom dia, Marcelo, bom final de semana para todos. A Renata dizendo que foi uma excelente entrevista, muito bom. Obrigado a absolutamente todos pela participação. Realmente a live hoje bombou. Alex, quero te agradecer demais pela solicitude, a Mari por intermediar e a vocês dois pela disponibilidade de estarem hoje aqui com a gente. Bom dia e bom trabalho para você lá, porque tem bastante coisa para fazer, não é? É uma honra, Marcelo. Obrigado pelo carinho, como que você e o Jonathan nos trataram aqui. Obrigado à equipe da Jovem Pan, 104,3. Uma honra estar usando esses microfones. Um beijo para todo mundo que entrou aqui na nossa live. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo sábado. Um beijo para toda a cidade de Guararapes, para a região. Cara, uma honra estar aqui, Marcelo. Obrigado por você dar essa oportunidade. Repito, não pro Alex, mas para a cidade de Guararapes, nas ondas da Jovem Pan, cara. Obrigado, Marcelo. É isto. Agradeço a presença do pré-candidato a prefeito de Guararapes e atual prefeito pelo MDB, Alex Arruda. Muito obrigado também a você que nos acompanhou pelo 104.3 do rádio, pelo site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e pela minha página Marcelo Teixeira Jornalista. Olha, no sábado que vem eu te aguardo aqui novamente para entrevistas sobre os bastidores da pré-campanha e da futura campanha para as eleições municipais deste ano em várias cidades da região. No caso, próximo sábado, salvo engano, é dia 29, o entrevistado será Cristiano Salmeirão, pré-candidato a prefeito de Birigui pelo Avante. Tenha um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda-feira, que tem Jornal da Manhã Araçatuba, se Deus quiser. Cara, eu quero ver. Tá procurando um parceiro para tirar os